Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. E como é logística fora da caixa, hoje eu vou conversar com um cara fora da caixa aí, o Michel Jasper, né? Vulgo Michel Jasper, ele mesmo já se chama de Michel Jasper, de tanto o pessoal não acertar o nome, né, Michel? O Michel, eu tive o prazer de conhecê-lo recentemente, pessoalmente, né? Numa oportunidade aqui na minha cidade, Itapema. Mas eu o acompanho desde 11 de junho de 2020, que foi quando eu mandei a primeira mensagem procurando por um especialista de varejo no LinkedIn. Eu acho que nessa época você nem era Top Voice, né, Michel? Depois você acabou me respondendo no dia 26, passando um e-mail. E aí eu vim descobrir o teu canal, comecei a seguir, sempre interagindo ali nas tuas postagens. E tive aí a oportunidade de te receber presencialmente aí junto com o teu sócio, o Michel, né? Só é sócio porque também se chama Michel. Fizemos essa Uhum. brincadeira. Então é um grande prazer poder bater um papo contigo aí. Seja bem-vindo ao canal. Prazer é meu, pessoal. Adoro aí conversar, falar um pouquinho sobre minha carreira, logística, trabalho. É um prazer estar aqui com vocês também. E estou à disposição aí, aberto para qualquer pergunta, qualquer questionamento. Show de bola. O pessoal, né? Boa parte das pessoas te conhecem já pelo LinkedIn. A tua vida nômade aí que a gente vai falar mais para frente, que inspira bastante pessoas também, né? Mas quem é o Michel Jasper, né? E por que o Jasper, né? O pessoal acabou chamando de forma errada a nomenclatura, né? Mas quem é o Michel Jasper? Cara, hoje eu sou um empresário, tenho algumas empresas no segmento, aí eu tenho pet shop, lojas de roupa, empresa de tecnologia, que é a minha área principal hoje que eu trabalho, que é empresas que atendem varejos, né? Então, trabalho nesses segmentos. Hoje eu também sou um nômade digital, então eu vivo viajando, moro 30 dias em cada país, não tenho uma casa, gosto muito de liberdade, de estar aqui, de estar lá, né? Trabalho muito remotamente, administro hoje tudo remotamente. E sou um cara assim, super de boa, extremamente transparente, né? Falo muito o que penso, dou minha opinião muito abertamente também, né? Então, esse aí basicamente é o Michel. E o Michel é casado com a Suzy, né? Tua história aí com a Suzy também Isso, começou pelo LinkedIn, né? isso. Eu já sou casado com a Suzy, né? Eu sempre digo, né, que antigamente eu sempre me casei com pessoas que trabalharam em supermercado, porque hoje a gente vivia dentro de supermercado, né? E a Sim, Suzy foi a primeira pessoa que eu conheci na rede social e a gente acabou estar junto aí há 4 anos já. legal. Ô, Michel, dentro dessa tua vida hoje, né? As pessoas, quando olham, gera muitas controvérsias nas discussões, nas postagens ali, né? E as pessoas sempre julgam, muitas pessoas julgam, mas está lá, está vivendo fora, está gastando dinheiro, só vive assim porque tem dinheiro, não sei o quê. Mas como que começou a tua carreira, né? Você escreve muitas postagens ali que eu vejo, às vezes relacionando a esse início, comecei lá no supermercado e tal. Mas como que foi de fato? Como que surgiu o supermercado na sua vida, o varejo na sua vida e como foi essa trajetória até estar trabalhando aí home office e podendo curtir a vida de vários lugares do planeta aí, né? Ah, legal, ótima pergunta. Bom, eu nasci numa cidade do interior chamada Cruzeiro do Sul, fica lá no Rio Grande do Sul, perto de Lajeado, que é uma cidade maior ali, que fica a 100 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre, né? E quem mora em Cruzeiro trabalha em Lajeado, quem mora em Estrela trabalha em Lajeado, né? Então, sou natural de Cruzeiro, minha mãe ela era faxineira de supermercado, e eu acho que a minha história com supermercado, na verdade, começou lá com a minha mãe, porque quando minha mãe trabalhava como faxineira de mercado, nos domingos, o dono do mercado, que era bem um mercado, era uma padaria, um empório, digamos assim, que tinha na cidade, e ele deixava ela me levar junto no domingo. Então, no domingo eu ia lá trabalhar com ela, ajudava o pessoal lá do mercado a abastecer a mercadoria. Isso desde que eu era muito pequenininho, ali, com 7, 8, né, anos ali, eu já ia nesse mercadinho lá ajudar ela ali. Então, acho que ali realmente que começou o negócio. Eu sempre curti o mercado. Tanto que quando eu tive que procurar meu primeiro emprego, aos 16, ali por 17 anos, eu peguei e fui aonde? No supermercado largar currículo, né? Então, eu fui em todos os mercados da região, largava currículo no supermercado, e tinha um supermercado que eu queria muito trabalhar, que era uma rede lá da minha cidade.
né? Uma rede muito forte lá, eu queria muito trabalhar nela. Então eu lembro que eu ia toda semana lá largar um currículo lá com o gerente lá. Toda segunda-feira eu ia lá e levava um currículo para ele, né? A gente era bem pobre, eu não tinha grana para ir de ônibus, eu morava em outra cidade, estava uns 20 quilômetros. Eu, cara, caminhava 20 quilômetros, entregava um currículo na segunda para ele e voltava embora. Na outra segunda eu caminhava 20 quilômetros, entregava um currículo para ele e voltava embora. Eu ficava sempre fazendo isso, até que acho que se não me engano, eu entreguei uns 20 currículos para ele. Aí ele foi lá e me chamou, falou, cara, vou te chamar para te trabalhar aqui e tal. Aí tinha um amigo Foi meu que por já trabalhava lá, insistência, amigo, então. foi muita insistência. Aí um amigo meu lá, que trabalhava já lá dentro da empresa, né, que era empacotador também, ele também me deu umas boas referências também, falou, não, Michel, parece um cara bom e tal. E aí me indicou também lá e acabou ajudando. Então, na verdade, eu sempre digo assim, não adiantou largar 20 currículos, né? Eu tive que ter um network ali, uma indicação no final para conseguir entrar dentro da loja. E, claro, porque o supermercado, não só por ter o interesse pelo supermercado, mas o supermercado, ele era, quando a gente começa no primeiro emprego, sabe, que é um dos poucos lugares que abrem a oportunidade, principalmente quando você ainda é menor de Maioria, né? idade, A a maioria dos maioria, primeiros e empregos, eu posso dizer que o acabam meu sendo. segundo emprego foi o empacotador de supermercado. Exato. E aí, justamente, é onde abre ali as primeiras portas, né? Como eu não estagiava, eu estudava numa escola pública, não tinha essas coisas de estágios, nem nada disso, eu acabei indo na cara e larguei currículo lá. Aí comecei a trabalhar nessa rede, eu gostava muito de trabalhar como empacotador, trabalhava muito bem, me dedicava bastante, né? E aí eu fui promovido a repositor, passei a abastecer mercadoria, depois fui promovido a hortifruti, depois trabalhei lá na conferência de mercadoria, a mercadoria chegava, ajudava a conferir, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Eu conferir, olhar os itens, contar e tal. Porque eu sou um cara mais técnico, né? E tal. Não parece, mas eu não sou um cara tão sociável. Eu gosto mais da retaguarda. Então, não estar ali com o meio do cliente, para mim, era algo um pouco mais interessante. Eu adorava estar no depósito, estar lá atrás no back. Então, eu trabalhei um tempo lá. E eu lembro que na época eu queria, na verdade, ficar trabalhando mais na retaguarda, mais nessa área de depósito e tal. Porém, o cara que trabalhava lá, ele era um dos acionistas da empresa, tinha umas participações, um negócio assim na época. E aí eu lembro que eu falei, pô, aqui eu não vou ter uma oportunidade, né? Aí pensei, vou procurar num outro mercado se tem uma vaga para esse negócio aqui. Aí fui num outro mercado da cidade lá, falei direto com o gerente, e o gerente falou: olha, tem uma vaga aqui para o cara que faz a contagem. Ele vai trabalhar à noite e vai contar produto e tal, e faz inventário. Eu falei, pô, legal. Fui lá na minha rede que eu trabalhava e me demiti. Aí fui lá e comecei a trabalhar nessa empresa. Então lá eu fazia contagem, cuidava de toda essa parte de inventário e tudo mais, uma série de trabalhos lá. E quando eu estava nessa rede aí, eu comecei a sentir vontade, assim, pô, cara, eu acho que eu adoraria ter um cargo de liderança, eu adoraria ser um encarregado de loja e tal, né? E aí uma amiga minha que trabalhava lá, uma moça lá que ficou minha amiga, né, que trabalhava no atacado lá, ela falou assim, olha, Michel, eu já estava uns 8, 9 meses lá nessa empresa, uns 10 meses praticamente, e ela falou, ó, Michel, o meu marido, ele trabalha numa outra rede aqui da cidade, e, cara, é uma rede que está crescendo muito, eles estão com muita oportunidade, abre vaga, assim, para encarregado, eles têm projeto de trainee, que eles treinam os caras para ser encarregados e tal, é bem legal. E tu é um cara muito trabalhador, tu é um cara muito bom, muito dinâmico, né? Porque eu trabalhava muito com ela. Eu acho que se tu for lá falar com ele lá, eu te dou uma indicada ali, quem sabe ele te ajuda. Eu fui lá falar com ele, aí eu larguei um currículo e ele me chamou. Aí voltei lá e aí eu voltei como repositor, meio que dei uma decaidinha ali, mas sabia que lá eu tinha uma grande oportunidade. E dito e feito, acho que eu estava uns 6 meses lá, abri uma vaga de encarregado, de chefe de setor. E aí o meu gerente, eu lembro que até hoje foi um meu mentor ao longo da minha carreira aí, um cara que me ajudou muito. Ele me chamou na sala e falou assim, cara, tem uma oportunidade aqui para vocês. Cara, isso eu tinha uns 19, mais ou menos, ali era um pouquinho menor. Eu tinha mal feito 19 anos. Ele falou, cara, tem uma oportunidade muito boa aqui para ser encarregado de loja, porém numa cidade que fica 500 quilômetros daqui. É longe, né, cara? Eu ainda morava, eu não morava com meus pais, eu morava sozinho na cidade ali já tinha alugado um lugarzinho e tal, me virava. Sempre morei, desde menor de idade eu já morava sozinho, né? E aí morava ali num cantinho e ele falou, cara, e eu falei assim, tá, quanto tempo eu tenho para me preparar e tal? Não, você vai amanhã de manhã. Amanhã de manhã, 5 da manhã, já tem que ir. E aí fui lá, botei minhas coisas numa sacola mesmo, não tinha mala, não tinha nada e fui. Aí lá, assim, realmente começou a minha carreira. Eu posso dizer assim que realmente comecei a andar muito rápido dentro do varejo. Então lá eu veio encarregado, fui um bom encarregado numa loja lá, tive ótimos resultados. Passei para um trainee de gerente. Eu não fiquei nem um ano de encarregado, já fui para um trainee de gerente, né? Tanto que eu nem me encaixava, a idade mínima era 24 anos, eu tinha 20, tinha mal feito 20 ali na época. Tinha 19 para. Eu tinha 20 mais ou menos. Então eu nem tinha idade, eu só entrei realmente porque
faltou gente para preencher uma vaga e eu era o cara que estava ali. E aí, tanto que quando fecharam comigo, falaram assim, cara, vamos te botar lá de trainee, mas você não vai ser gerente, tá? Você vai aprender e tal. Eu falei, não, tô lá para aprender, tranquilo, eu sei que eu não tenho idade ainda, sou muito novo. E fui. Mas aí fiz o processo de trainee, na época lá como trainee, eu passei em primeiro lugar, tirei nota 97, acho que o segundo lugar tirou 89, para te ter uma ideia. E eu era o cara mais Caramba. novo da sala, né? Então, assim, passei, aí, pô, foi muito bem, mas saí de lá tranquilo, que eu não ia ser, porque eu era muito jovem. Só que aí, varejo é varejo, né? Faltou mão de Sim. obra, começava o pessoal a se demitir, as lojas abrindo, expandindo. Falaram, poxa, chama o Michel lá e bota ele de gerente. Essa é a minha primeira loja como gerente. Também fiz um ótimo trabalho. Aí ali começou muito a vir meu nome à tona, né? Na região sul. Peguei uma loja muito ruim, transformei a loja, treinei o time, tive ótimos resultados, né? Quase dobrei a venda da loja e meu nome começou a se espalhar dentro das lojas da rede que eu trabalhava. Então eu comecei a ser um cara muito de confiança. Michel, vai ter que abrir uma loja nova, eu ia lá, ajudava a montar, desenhar a loja, Vai né? Comecei virando a rolar meu nome, referência, né? foi virando referência. Aí eu estava numa cidade, quando veio estava em outra. Meu nome começou a se espalhar entre as redes de varejo ali, né, locais. E aí eu comecei a ter uma disputa entre redes para mim trabalhar para elas. Tanto que aí quando eu estava nessa empresa, uma outra rede, essa primeira rede que eu trabalhei de empacotadora, essa primeira que eu comecei, me chamou, me fez uma proposta para mim ser supervisor. Então, em vez de eu ser um gerente, eu iria coordenar toda a parte operacional do negócio. Treinar os times, cobrar resultado de loja, meio que supervisionar os gerentes, fazer todo esse trabalho. E aí eu falei, pô, baita desafio, vamos lá, né? Aceitei e fui. Aí sim, ali eu fiquei muito conhecido em termos de, dentro do estado do Rio Grande do Sul, na região sul, como um grande especialista em gerenciamento de categoria, trade marketing, que são áreas de varejo, né? Como um grande supervisor. E aí eu comecei a receber muitas propostas. Então, assim, era questão das empresas me ligarem e dizer, cara, quanto é que tu quer para trabalhar para gente? Quanto é que tu quer para trabalhar com a gente? Era um negócio nesse nível, assim. Até que tinha um diretor que trabalhava comigo nessa rede, né? Eu fiquei lá de supervisor um ano e pouco, mas eu estava muito bem, muito feliz, inclusive. E aí chegou um diretor, que era um cara muito conceituado no mercado, e falou assim: ele trabalhou comigo lá mais ou menos uns 8 meses, e ele saiu e foi para outra rede. E aí ele estava nessa outra rede, me ligou e falou assim: cara, tem uma rede aqui que eu tô. É uma rede jovem, não tem estrutura nenhuma, eles estão aprendendo tudo, são super abertos. E se tu vir para cá, tu vai poder construir teu trabalho do zero, ninguém vai te barrar, você vai ter carta branca para construir, para fazer um excelente trabalho aqui e tal. E, cara, me faz teu preço aí e tal. E eu tava muito feliz onde eu tava, falei, cara, no momento não. Passou uns 3 dias, ele me ligou de novo e tal, até que conseguiu me convencer aí. Aí eu falei, cara, vou largar aqui e vou para lá, vou meter lá. E aí fui. Nessa rede eu fiquei 5 anos, uma rede fantástica. Realmente estruturamos tudo, passamos por recuperação judicial, passamos por um monte de coisa. Foi um trabalho fantástico. Assim, lá foi onde a minha grande escola. E lá nasceu a minha vontade de empreender dentro do negócio. Então, quando eu estava nessa empresa, por ela ser uma empresa muito jovem ainda, empresa de 20 e poucos anos, e numa expansão muito grande, muitos problemas e tal. Eu trabalhava muito na área de gerenciamento de categoria. E aí eu usava alguns softwares assim, americanos, suíços, que eram bem ruins, né? Para quem não sabe, gerenciamento de categoria basicamente é a arte de expor o produto. Quando você vai no supermercado, aquele produto que está na prateleira, ele tem toda uma técnica para expor ele. Não é simplesmente largar, você tem que categorizar, você tem que entender o perfil, o público, curva de venda. São vários e vários critérios que se usa para expor um produto. Não é só É, botar é na o prateleira. layout, é o layout de modo geral, né? Não necessariamente. É óbvio que ele tem vamos dizer, a perfumaria da beleza ali na prateleira, mas o caminho que você faz dentro da loja, ela precisa Isso, estar englobada aí no gerenciamento de é, categoria. exato. Então eu cuidava dessa área. E aí surgiu lá dentro, eu falei assim, pô, eu trabalho com esses softwares aqui, eram softwares ruim de trabalhar. E aí eu fiz uma proposta para o proprietário da rede lá, deu mesmo trabalhar desenvolvendo um software, eu mesmo montar ele. Ele começou e nasceu no Excel, e aí era tudo muito manual. Aí depois eu consegui contratar um programador, ele me ajudou lá, um amigo meu. E aí ele me ajudou a reformular, a montar o protótipo do negócio, e nós começamos a usar dentro dessa loja, né? E aí, pô, começou a dar certo, era muito melhor que os softwares americanos, e esse tipo, a gente tinha criado do nada ali, trabalhando de noite, eu e aquele meu amigo. E aí eu falei, pô, eu acho que tem um mercado nesse negócio aqui, né? Porque Uhum. existe uma coisa assim, eu nunca sonhei em empreender, em ter uma empresa, eu nunca tive problema em trabalhar para os outros, né? Eu fui muito do meu nome, pô, meu nome tem que estar bem e tal. E eu tenho que ter um nome, é isso que importa, eu posso. Tanto que eu lembro que uma entrevista de emprego,
uma recrutadora me perguntou, cara, onde é que você se vê daqui 5 anos? Eu falei, me vejo fazendo a mesma coisa, porém com um nome muito forte. Era o que eu prezava muito na época. E eu, de certa Sim. forma, consegui construir isso até aquele momento. E aí, bom, tem uma oportunidade de negócio aqui, né, e tal. Começamos a usar o software era muito bom, muito melhor que os americanos, que os suíços, os caras que faziam. Falei, pô, o negócio aqui tem um potencial. Aí decidimos, pô, vou botar esse negócio no mercado, ver o que que acontece, vou comercializar, porque ele era meu, de certa forma, né? Eu só usava dentro da empresa para trabalhar na minha área. E aí vendi para o primeiro cliente, deu super certo. Aí vendi para um segundo, vendi para um terceiro. Quando eu peguei o terceiro, eu falei, opa, tá na hora de eu, tá na hora, eu acho, de eu focar nesse negócio. Aí eu saí dessa Concentrar empresa, me demiti energia. dela. Isso, eu me demiti dela e fiquei no meu negócio. Só que sabe como é negócio começando, eu não tinha experiência nenhuma de negócio, não tinha experiência nenhuma de empresa. Apanhei muito no começo, nos primeiros anos ali. Isso foi lá em 2017, 2018, basicamente. 2016 abri o software, fiquei um ano com ele validando dentro da empresa. No final de 2017 eu saí e comecei a trabalhar. Só que aí, claro, não dava dinheiro para me manter, eu tinha um bom salário nessas redes que eu trabalhei. Aí eu comecei a dar muita mentoria, muita consultoria e tudo mais ali para ir compondo a renda. Então, dava treinamento, dava palestrinha, dava mentoria para cara, dava umas consultoria para algumas empresas e tal. E comecei a focar no meu sistema ali, fui desenvolvendo ele aos poucos, né? Fui melhorando a plataforma até que pô, a gente começou a crescer. E aí que surgiu a minha história com o LinkedIn. Que eu tenho conta no LinkedIn desde 2011, né? Porque eu sempre fui um cara muito de estar nas redes e tal, de ter lá minha presença, mas nunca usava. E aí eu falei, poxa, eu preciso vender esse meu software. Onde é que eu vou vender se eu não tenho nem grana para fazer marketing, né, cara? E aí eu fui pro LinkedIn. Eu falei, vou começar a escrever no LinkedIn. Comecei a escrever, fazer propaganda. Aí fui aprendendo a escrever, comecei a entender como é que funcionava, fui aprendendo alguns gatilhos e tal. Quando vi meu perfil começou a crescer, 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 e comecei a bombar dentro da rede. E aí, como eu estando no LinkedIn, a minha empresa começou a crescer, começou a vir cliente do LinkedIn, a imagem da empresa ficou muito atrelada ao meu nome, né? O Jasper e tal. Então, os caras meio que não compravam a empresa, compravam o Michel, né? Então, eu comecei a crescer. Quando eu tinha 30 mil seguidores, quando eu tinha 100 mil. E aí começou a surgir outra coisa lá dentro. Naquela época, o LinkedIn ele não era tão rede social. Ele Sim. era mais uma plataforma de busca de emprego. Ele ainda é isso, mas hoje ele é mais rede social. Ele mudou com o tempo. Mas era muito busca de emprego. Então, os caras vinham escrevendo lá e ficavam mandando mensagem. Michel, procurar emprego. Michel, tem uma vaga. Michel, uma oportunidade. E tá começando a pedir emprego. E eu falei, poxa, como é que eu vou ajudar essa galera aí a ter um emprego? Como é que eu vou ajudar esse pessoal aí a se colocar no mercado? Se, pô, não tem jeito. Aí eu peguei o meu programador, que era esse mesmo programador que desenvolveu o software, e falei, cara, monta uma página aí, onde o cara ele preenche os dados dele, currículo dele. Eu vou disponibilizar uma área para as empresas se cadastrarem ali, né, e tal. E aí as empresas podem buscar o currículo ali dentro. Então, quando o cara me pedir emprego, eu digo, cara, se cadastra nesse link aí que tem umas empresinhas lá buscando. Só que aí esse negócio começou a ficar sério, eu comecei a divulgar e começou a entrar em empresas grandes, Carrefour, grandes players, quando virou uma plataforma de recrutamento e seleção chamada Amo Varejo, que até hoje eu sou proprietário, ela está no ar aí, tem mais de 800 empresas recrutando, E é mais de 20 gratuita, mil né? currículos. E ela é gratuita lá para o profissional e tudo mais, né? Então acabou surgindo o Amo Varejo ali também. Então eu também acabei sendo muito conhecido pelo Amo Varejo, né? E a minha empresa foi crescendo, foi estruturando, né? Hoje é um dos meus principais negócios hoje. Eu, com o tempo, claro que eu abri mais coisas. Voltei agora no passado, esse ano, voltei pro Brasil ali um período, abri um pet shop, abri loja de roupas, eu tenho outros negócios, também dou palestra, dou mentoria, né? Então, assim, tem algumas outras coisas no segmento, mas foi assim que foi surgindo, né? Foi assim que começou a minha história aí, coisa. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia que tem mais de 3 mil clientes no Brasil, muito bem estruturada, mais de 50 colaboradores, uma estrutura muito legal, uma empresa que tem um potencial de crescimento gigante, que dobra de tamanho ano a ano, né? Então, cada ano a gente hoje vem dobrando, estamos mais estruturados enfrentando as dores de uma empresa que cresce, sabe, com a questão da estruturação, de TI, de falta de profissional, mas é um Sim. processo bem gostoso e a gente está gostando dessa jornada. Que massa. E quando você fala aí, né? São dois pontos ali que eu queria fazer uma observação. Tu disse lá no início que não é um cara muito sociável, né? E aí, mas mesmo assim tinha um interesse de uma vaga de liderança. Como que foi para você se tornar um líder tão jovem, tendo esse perfil mais do lado escondido ali, né? De não aparecer muito. Cara, foi desafiador na época, tá? Porque
Primeiro porque eu era muito jovem, né? E jovem a gente faz muita cagada. Então, cara, fiz muita cagada. Pô, demiti a cara que não fazia sentido demitir. Eu entendi a parte do aperfeiçoamento. A rede que eu trabalhei era uma rede nova, que não tinha muita estrutura. Então, os caras também deixavam a gente meio que trabalhar e fazer o que a gente queria. E eu, muito jovem, fiz muita. Mas foi um desafio bom, assim, porque com o tempo eu fui aprendendo. Eu tive mentores muito bons, eu tive gerentes muito bons comigo, que foram me ensinando, que foram me segurando. Porque quando você é jovem, você tem que ser muito segurado, né? Às vezes muito mais do que empurrado. Né? Então eu tinha que muitas vezes ser segurado, era um cara muito para frente. Eu tenho um certo nível de organização muito grande, eu sou meio até que tenho um pouco de toque, então isso de certa forma me ajudava na Capaz, minha parte, ninguém é, percebe isso nas tuas na minha, postagens. nas minhas partes de gestão, né, cara? Isso de certa forma me ajustava, porque, pô, a loja tinha que estar sempre alinhada, eu era muito exigente, cara, tudo tinha que ter controle, tudo tinha que estar documentado, tinha que ter tudo no sistema, os inventários tinha que ser redondo, e, cara, querendo ou não, isso fazia o resultado da loja vir, né? Então eu acompanhava tudo, era extremamente centralizador, mas eu sempre fui bom. Eu sempre digo assim, uh, você não precisa gostar de pessoas, você não precisa gostar de estar com as pessoas, mas você tem que saber lidar com as pessoas. Isso eu Sim. sempre soube, até hoje eu sou muito bom nisso, em lidar com as pessoas, em desenvolver as pessoas, colocar as pessoas para trabalhar comigo. Hoje eu sou um cara que eu não sou nada mais centralizador, eu tenho um time, eu consigo deixar o time trabalhar, né? Prezo muito a questão do teste, pô, vai lá, testa, faz, vamos ver o que que dá, vamos ver se vai dar certo, se não der, não deu, a gente faz de novo. Então, fui indo, mas foi um grande desafio, mas com o tempo ali, como eu tive grandes mentores, pessoas me ajudando ali, gestores, acabei conseguindo me sair muito bem nessa jornada, que tanto logo depois eu já passei a supervisão, e aí veio eu coordenar um time ali de 100 pessoas, eu estava coordenando 2.000 pessoas ali, em regiões, em locais diferentes, criando processos para essas pessoas, né? Sim. Aí um segundo ponto, né? Tu comentou aí sobre esse momento que tu tomou a decisão de concentrar energia no software, né? E com o tempo começou a surgir essa demanda de clientes, mas talvez muito mais pelo seu nome do que propriamente pelo software, né? É óbvio que um bom software ele tem por trás uma gama de conhecimento de quem projetou, de quem desenhou, e você acha que esse sucesso do software hoje, né, toda essa quantidade, ela veio muito mais embasada pelo conhecimento e pela referência do teu nome? Porque hoje, quando você vende um software, vai muito mais do que o software, né? Tu acaba entregando não você de forma direta, mas o time que você montou numa implantação, numa consultoria ali. Você acha que tem muita relação com esse nome que você construiu aí, essas referências dentro de cada uma das redes que você trabalhou? Ah, sim, sem dúvida, tá? Inclusive, esse foi um dos grandes desafios, tá? Ah, por um longo momento, a empresa ela teve muito funcionando e conseguindo captação de cliente devido ao meu nome. Então, era o Michel, o cliente vinha pelo Michel. Eu criei várias etapas de transição entre isso. Por exemplo, hoje, realmente, eu ainda trago o cliente pelo meu nome, pelas redes sociais e tal. Mas hoje a empresa já tem a própria estrutura de marketing, os próprios leads dela. Muitos caras que entram nunca ouviram falar do Michel. Então, assim, isso é uma coisa que a gente foi construindo. Mas, assim, ao longo da jornada e no início, o meu nome ele pesou muito. E também o fato de eu estar muito envolvido na construção. Então, eu digo assim, hoje eu sou mais aqui um cara de produto do que um próprio CEO da empresa. Eu tomo todas as decisões de CEO, eu tenho uma direção que me apoia muito nisso, mas eu sou um cara muito de produto. Eu ainda gosto muito de entrar com os programadores, de desenhar o sistema com eles, dizer, pô, esse botão aqui, essa Sim. função, É sabe? meio que é meio Eu que tenho o X do negócio, né? Exato. Então, olha, assim, tipo, pô, esse botão, essa função, isso aqui, esse ponto. Eu também trabalho hoje aqui no comercial, então quando o cliente ele é um cliente maior, um cliente de mais robusto, é eu que faço a reunião com ele, porque eu tenho a expertise do varejo. Então o cara está conversando, não está fazendo um cara de tech, está fazendo um cara de tecnologia de Sim. varejo. O meu time ele é todo formulado por pessoas de varejo. Então, assim, ó, no momento que o cliente ele entra com a gente, ele tem contato com o time de tecnologia uma única vez e é o time de TI dele com o meu. Ponto. A partir dali, todo o suporte, toda a estrutura de pessoas, tudo mais, é tudo feito por especialista em varejo. Então, o nosso time de suporte hoje são caras que foram gerente de supermercado, comprador de supermercado, encarregado de supermercado, ou de Do mundo da varejo no área, geral. né? Todo mundo é da área. Então, eu trabalho muito com esse modelo da área, né? Então, assim, eu boto todo mundo da área
para o cara se sentir que ele, cara, nós não somos uma empresa técnica, que tu vai ter um monte de gurizada que é programador, nada contra, mas eles não têm a expertise do negócio. Quem sim, entende o negócio, então a gente tem essa pegada muito de ser do varejo. Isso faz com que a gente venda muito bem, com que a gente entenda muito do produto. Eu entendo muito a dor do cara. Eu posso entrar aqui com o cliente, eu sei, cara, eu sei todas as dificuldades que você vai ter no processo. Eu sei todos os ganhos que você vai ter. E eu sei tudo o que vai te atrapalhar ao longo dessa jornada. Eu já consigo ir quebrando essas barreiras. Por isso que hoje, quando o cara faz uma reunião comigo para fechamento de contrato, cara, a taxa de fechamento ela passa dos 50% hoje no cara sentando comigo, porque eu já tenho todo esse conhecimento, esse expertise do varejo. É muito fácil para mim vender o produto, porque eu construí ele foi construído com a minha base e eu entendo todas as dores que o cara tem lá. Eu sei até, sim, eu posso nunca ter ouvido falar da empresa, mas eu olhando a região dele, sabendo onde ele está, eu sei até dados dele de venda, eu consigo ter uma média, eu consigo saber quanto ele vende, quanto ele quebra, qual a média de ruptura dele, qual a porcentagem de erro de estoque, eu consigo saber tudo pela região, pelo formato dele, pelo tamanho da loja, eu consigo ter esses dados. E aí, às vezes, quando eu falo para o cara, ele meio que se surpreende. Eu digo, não, cara, eu sou um cara de loja, eu entendo do teu negócio. Eu sei que tu tem esse número aí, eu sei que esse é a tua dor. E aí acaba facilitando muito a nossa venda aqui, o nosso processo, por eu estar. Mas hoje a empresa ela já é muito bem formulada assim, para não depender do Michel, não depender só da imagem do Michel. sim. Tem dias que eu nem apareço, tem dias que eu nem escrevo, tem dias que eu nem estou por aqui. Então, a empresa já ganhou esse corpo. Mas foi uma construção. Diga assim, ó, esse foi o maior desafio, eu acho, um dos grandes desafios aí que eu tive ao longo do tempo. Sim. O Michel, enquanto, né, antes de ter essa separação, essa quebra do paradigma de que a empresa era o Michel já disse não para um cliente baseado no conhecimento do Michel, tipo, porque queira ou não queira, tu vende o sistema, né? Mas o sistema às vezes não está, o cliente não está preparado para o sistema. Então o Michel já disse não para um cliente, já levou ele para um Sim, a outro gente caminho. já muita, isso acontece muito, inclusive até hoje, tá? Acontece bastante. Hoje, como o nosso software ele tem nosso software é mais robusto, eu necessito ter uma apresentação e entender o cliente. E aí a gente analisa se aquilo é realmente para ele ou não é. Se a gente vai direcionar ele para outro caminho ou não, né? Eu tenho casos aqui que às vezes o cliente está, o nosso software já é um dos mais robustos do mercado. Às vezes o cliente não precisa de tudo aquilo, eu consigo indicar até para meu concorrente, que eu conheço eles e tal. Cara, aquele cara lá é o melhor para ti no momento. Isso é super tranquilo. Como a gente também, em alguns casos, já teve que demitir cliente, né? Sim, Isso também faz parte da jornada. Eu tive um caso aqui na empresa, por exemplo, foi um tempo logo depois do início, ainda era o momento que a gente estava naquela coisa, pô, preciso de cliente, mas eu tive um caso de um varejista que ele destratava demais um colaborador nosso do suporte, né, e tal, e aí eu tive que intervir e demitir o cara. Então, esse tipo de coisa, demitir o cliente, no caso, né? Esse tipo de coisa acontece também, e acontece até hoje. Às vezes a gente vê que o cliente não está se adaptando. Ah, isso aqui não é para ti, você entrou aqui e você não está seguindo o processo. Então, assim, a gente é muito claro e muito transparente nessas coisas com o sim, cliente. Cara, nós vamos te ajudar, mas é uma via de mão dupla. Se em algum momento nós tivermos que separar, a gente vai. Então, existem casos em que eu digo assim, cara, isso aqui não é para você. Existem casos que o cliente ele realmente entra, quando ele está na jornada, a gente entende que aquilo não é para ele. E é hora da gente parar também. Existe esse legal. processo também dentro da Essa empresa. transparência tem que existir, né? Porque às vezes é ruim, às vezes é muito pior para você e para a empresa do que até mesmo para o próprio cliente, né? Eh, tem uma história que você já contou ali também, que eu acho interessante, é um modelo de negócio legal, é que eu não sei se o Michel começou contigo como funcionário, tu fez uma proposta, mas o lance de ter ele como um sócio, para eliminar um pouquinho da dor aí de ter que ficar nesse giro de pessoas que entram e saem. É interessante essa política. Fala um pouquinho sobre isso, essa maneira de Isso. pensar sobre o negócio. O meu primeiro sócio, né, ele foi o Jay. Então, assim, o Jay foi um cara que, como é que funcionou? A minha empresa estava começando, era só eu sozinho ali, então eu fazia tudo, né, não tinha ninguém. E aí eu tinha um amigo meu que era o Jay, e ele foi o meu primeiro sócio a entrar na empresa, né? Então o Jay, ele trabalhava em outra empresa, eu falei para ele, cara, tem um projeto, tá assim, cara, mas é cru, não tem nada, velho, a gente ainda tá construindo, é tudo na mão, mas já tem uns clientes e tal. E aí o Jay falou, cara, vamos lá, foi lá, se demitiu e veio trabalhar comigo. Então, eu pagava bem menos do que ele ganhava, mas ele veio.
E aí ele acreditou no projeto. Cara, um ano depois a gente tinha mais de 100 empresas já. E aí o Jay, falei, cara, eu acho que é hora de ser meu sócio aqui e nos ajudar. Né? Então, a sociedade hoje, né, quando eu faço aqui com o pessoal, é muito baseado nisso. Nós somos uma empresa muito bem estruturada, uma empresa que não tem dívidas, eu sempre digo que a gente não tem contas, não tem pendência com o banco, não tem investidor. Nossa receita, nosso caixa é gerado pelo próprio cliente. É o cliente que paga a conta, é o cliente que gera o lucro. E aí, com isso, sempre nessa filosofia, a gente foi uma empresa que capitalizou muito bem. Então, a gente fez muito caixa, a gente estruturou bem o negócio, a gente é extremamente saudável, uma empresa rentável todos os meses. Então, assim, eu sempre digo, uma coisa que a gente não precisa hoje é de dinheiro para escalar. O que a gente precisa de Sim, escalar são pessoas que vão nos ajudar a escalar. A gente sempre diz, eu sempre digo isso. Então, quando, por exemplo, vem alguém aqui para a empresa, por exemplo, temos um cara muito bom, óbvio que eu conheço, que eu confio, e a gente vê que ele está nos ajudando a nos levar para outro nível, aí a gente acaba propondo uma sociedade, acaba colocando ele para dentro, sem necessidade dele investir, mas cara, se você, com o seu trabalho, com o seu salário nos ajudou a chegar até aqui, se você se tornar sócio, o negócio é seu, você vai muito mais. Então, a gente tem exato. esse modelo de pensamento hoje aqui, né? E acaba funcionando. Então, por exemplo, por isso que eu digo, a empresa, nós um ano depois, a gente sempre é uma outra empresa. Porque as pessoas que vão entrando ao longo dessa jornada, elas nos ajudam a mudar todo o processo. Então, a gente hoje, daqui um ano, quando eu olhar para trás, eu vou dizer, cara, mas era muito diferente. Porque alguém que entrou nessa jornada, porque entra bastante gente aqui na empresa, nos ajudou. E se a gente acha que essa pessoa é merecedora, sem dúvida ela vai um dia fazer parte do negócio Isso é maior aí, né? bacana. É um modelo muito legal. Como projeto, né, ao longo da carreira, né, você passou por várias redes aí, igual tu disse, e tem também os projetos do próprio sistema. Você tem alguns, pelo menos uns 2, 3 projetos aí que você destaca ao longo da vida que te desafiaram, né? Você falou do desafio da empresa, da mudança, mas como projeto mesmo, de lidar ali com a operação. Você tem aí para destacar para a gente os principais desafios que marcaram Cara, eu aí? acho que assim, eu acho que um dos principais desafios meus, tá? Falando assim de um dos grandes desafios meus foi o seguinte, tá? Quando eu saí dessa empresa para abrir a minha empresa, a minha própria empresa, quando eu saí da CLT para abrir a minha empresa e tocar o meu negócio, por mais que eu estava muito focado no negócio, aconteceram algumas coisas no meio do caminho que me desviaram um pouco desse caminho, sabe, da empresa. Porque o que que acontece, tá? Quando eu saí dessa empresa, como eu falei já antes, eu saí para abrir minha empresa e trocar minha empresa de tecnologia lá, de software, e botar o software no mercado. Só que eu não ganhava dinheiro suficiente na minha empresa para me manter, me pagar meu aluguel, morar, ter meu carro e tal. Não tinha o suficiente. Então, o que que eu fazia? Eu comecei a fazer algumas mentorias, treinamentos, palestrinhas ali para ganhar uma grana. Até porque, como eu te falei, chegou um momento que eu era muito conhecido no segmento. Então, Sim, algumas pessoas diziam, pô, não posso ter um Michel, mas vou contratar ele para fazer um projeto, para fazer alguma coisa. Isso, em algum momento, me desviou um pouco do meu rumo. Porque o que que aconteceu? Eu começava a ganhar uma boa grana com mentoria, com o treinamento. mais fácil, o outro lado Pô, perdeu o foco. claro. E aí, o que que aconteceu? Poxa, eu chegava a ganhar, às vezes, assim, pô, Michel, me dá uma palestra aqui, e os caras me pagavam uma palestra, me pagavam o que eu ganhava no mês na CLT. E Sim, aí, pô, eu dizia assim, pô, se eu fechar 4, velho, eu vou ganhar. E eu dizia, pô, fechei 4. E agora, se eu fechar mais. E agora, se eu fechar mais uma lá, e se eu fechar esse projeto de mentoria aqui, que é tanto por mês, cara, quando eu tava ganhando um balaio de grana, eu dizia assim, pô, tô super bem. E a minha empresa, ela foi. O tempo que era para me dedicar 100% a ela foi ficando menor. E eu tinha um parceiro meu que trabalhava comigo nessa área de mentoria, de tal, me ajudava e tal, dividia as tarefas, né, e tudo mais. Só que aí, cara, a grande virada de chave foi esse desafio de eu voltar para onde eu estava. De eu dizer assim, cara, eu vou abrir mão de ganhar essa grana aqui imediata mais alta e voltar para o rumo da minha empresa. Eu chegar e dizer assim, cara, tá vendo esses clientes que a gente está atendendo? Cara, eu não vou conseguir te atender mais esses 15 caras. Eu vou ficar com 2 aqui para mim poder me manter e dedicar poucas horas do dia e o resto eu vou voltar para minha empresa, que a minha empresa, aquilo que eu queria abrir, já passou um ano e ela não evoluiu como tinha que evoluir. Então, eu acho que esse foi um desafio, eu voltar para lá. Mas eu tive uma grande virada de chave nisso, sabe? Eu eu estava numa feira, num evento, aconteceu em Santa Catarina, inclusive, foi numa feira que eu estava em Santa Catarina. E, cara, eu tinha muito cliente de mentoria, tava ganhando muita grana com treinamento, com palestra, eu tava nessa feira. E aí nós colocamos um pequeno stand nessa feira.
né, e tal, para vender ali e tal, e colocamos entre alguns parceiros. E aí um desses parceiros, né, era um consultor muito da antiga, né, e tal, e ele era um dos caras que era meu parceiro. E aí, cara, eu vi assim que ele era um cara já bem mais velho, e eu vi que ele tava perdendo muito mercado, sabe? Que os caras, quando viam, eu queria fazer uma consultoria, eles viam muito em mim, no meu colega, que nós éramos os caras mais jovens, os caras mais tech e tal, os caras estavam muito nessa coisa. E a gente vê ele meio sendo chegando de lado. Aqui lá, na hora, ele meio que me despertou um gatilho. Eu falei assim, pô, eu acho que se eu ficar nesse negócio aqui que não tem uma escala, porque eu tô vendendo a minha hora para esses caras, então, ou seja, eu tenho um limite, né, cara? Se eu não consigo passar da minha hora, eu Tem tenho um hora aqui, prazo de né? validade, né? Tem um prazo, né? Então, assim, eu falei, pô, eu não quero envelhecer e, cara, e ter que estar correndo atrás de cliente, eu quero algo escalável. Aí eu parei e falei assim, pô, o negócio escalável tá lá no meu computador, tá lá na minha empresa. E aí, cara, quando terminou a feira, eu lembro que eu tava voltando de carro, parei com esse cara que era meu parceiro de fazer as mentorias, falei pra ele, cara, a partir de agora eu só vou atender 2 clientes. Você vai pegar toda a carteira, você administra e tal, né? Porque a gente trabalhava em conjunto, mas eu só vou em 2, eu vou te dar um apoio até terminar esse ciclo aqui, te ajudar, mas depois disso eu não pego mais ninguém, que eu vou focar no meu negócio. Aí eu botei a energia lá e aí a gente decolou. Aí eu entendi que eu precisava de um produto escalável, né? Que, cara, o que ia me levar ao próximo nível era escala, era não vender a hora, era Sim. realmente criar algo que eu pudesse ter uma penetração maçante. E aí eu comecei a estudar sobre escala, comecei a ler sobre livros, sobre essas coisas, de pô, poder ter um software que eu pudesse colocar em 1.000 empresas, eu não ia sentir diferença nenhuma do que quando eu tinha 100, basicamente, no sentido de escalabilidade, né? E tal. Uma mínima ajuste de estrutura, eu conseguiria atender um número maior. Porque cara, eu chegava a ter uma palestra de manhã no Nordeste e outra de tarde no Sul. Era assim, avião, e perdendo dias dentro de avião, perdia dias. Então, assim, eu tava vendendo a minha hora. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Eu quero ir para algo escalável. Aí eu voltei para minha empresa e aí sim eu dei foco lá, reduzi minha receita por um período e foi, né? E acho que foi isso que naquele tempo começou a abrir meus olhos, assim, pô, para ter mais liberdade. Eu acho que essa coisa que eu tenho hoje do nomadismo, de viver por aí, de ter essa liberdade, tá muito atrelada àquele momento lá que eu falei assim, pô, eu quero ter um negócio escalável, que eu vou trabalhar muito, mas que eu vou trabalhar no meu tempo, no meu time, que eu não vou estar vendendo a minha hora. E que eu não tenho que Sim. estar toda semana correndo atrás de cliente, ou vendendo palestra, ou vendendo alguma coisa para mim ter ganho, se no final do mês eu não ganho. Né? Eu quero ter uma recorrência. E aí eu tive a grande virada. Então, acho que podendo dizer que o maior desafio meu aí, sim, foi sair desse caminho que eu estava indo e voltar para onde eu estava, né? Voltar para o ponto inicial e começar de novo. Sim. E do período profissional ali trabalhando, tem algum, igual tu disse que pegou uma rede do zero, né? Qual que foi o maior desafio ali? Era Cara, eu um acho que cargo de o gerência, tu maior. era novo, né? Isso, isso. Cara, o maior desafio hoje que eu peguei dentro da minha carreira, dentro da minha rede hoje, tá? Assim, quando eu trabalhava em loja, foi quando eu trabalhei numa empresa que ela estava em recuperação judicial, né? Aí você sabe, quando uma empresa anuncia uma recuperação judicial, normalmente os funcionários todos dão aquela corrida, né? Os caras que são mais capacitados, pô, eu vou sair fora que o barco tá afundando, né? E aí eu falei, pô, eu vou ficar aqui e vou ajudar os caras a tirar água desse barco. Então, assim, eu fiquei 3 anos numa empresa que estava em RJ na época, né? E a gente teve que construir todo um plano, toda uma estrutura para recuperar aquela empresa, né? Porque tu sabe como funciona, a gente tinha que apresentar o plano e executar esse plano. Então, acho que ali foi um dos maiores desafios. Então, assim, ó, às vezes a gente tirar uma loja de uma venda ruim, fazer uma loja dobrada de venda, não é tão desafiador quanto ter uma empresa inteira com diferentes perfis, com diferentes lojas, com diferentes estratégias de gerente, de gestão, e você ter que resolver. Então, aquilo ali foi um dos grandes desafios, né? Pô, ter que trabalhar sabendo que os fornecedores não queriam entregar a mercadoria, mas a gente tinha que negociar com eles e fazer com que eles integrassem, porque nós dependia da venda de mercadoria para sair, sabe? Então, toda aquela jornada, aqueles 3 anos foram muito longos, foram de muito trabalho, abrindo loja, tendo que fechar a loja, pô, isso aqui não é rentável, tendo que ir lá demitir o time, tendo que ir lá encerrar a atividade de uma loja, né? Tendo que demitir um gerente porque ele ganha muito, tendo que demitir um cara lá porque, cara, ele não tá encaixando, ter que olhar e fazer cálculo, poxa, olha, eu tenho muito funcionário, vou ter que cortar todo mundo aqui, né? E tu tem um time bom, um time engajado, e tu tem que dizer, pô, você é o menos, você é muito engajado, mas de todos você foi o escolhido. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira nesse período dentro de uma rede, assim, foi muito pesado. Mas no momento que a gente saiu da RJ e falou, pô, temos caixa, vamos começar a abrir loja de novo, vamos começar a reformar a loja,
aí também foi extremamente gratificante. Aí quando eu saí desse RJ, aí que eu fui abrir minha empresa. Então, assim, Sim. trabalhei muito tempo nesse turbilhão. Então, eu acho que até hoje esse foi um dos maiores desafios, né? Ter que fechar a loja, ter que encerrar, tirar o produto da prateleira, botar no caminhão, mandar para outro lugar, demitir os funcionários em massa, chegar para 100 pessoas e, cara, estamos fechando, todo mundo está sendo dispensado. Eu acho que esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios, né? Imagino. Eu imagino que eu vivi algumas coisas não na mesma proporção, mas similares no sentido de, né, passava por empresa adquirindo empresa, que você chegava, tinha que decidir por pessoas que continuavam ou não continuavam, de fato é pesado. Aqui, né, eu falo a maioria não, você está sendo o primeiro profissional não diretamente ligado à logística, né, mas boa parte do que você faz dentro dos processos que você cuida não deixa de ser logística. Eu queria botar aqui um gancho que é interessante, até foi um dos motivos de uma vez eu ter entrado em contato contigo. Existe uma relação bem tensa, né, intensa entre o comercial de um embarcador, de um fornecedor com o varejista, o atacadista, seja ali qualquer fonte de compra, né? Mas existe uma relação estressante da logística de entrega com o cliente final, né? Com esse varejista, esse atacadista. E assim como eu te perguntei sobre dizer não para um cliente, né? A gente da logística, a gente sabe que muitas das vezes o varejista ele não está preparado, ele não tem uma estrutura adequada para recebimento, não tem uma organização. Como que você vê, por mais que ele não faça muito parte do teu dia a dia ali, né, do que você faz hoje, mas pela tua experiência, você vê evolução nesse cenário interno das empresas, né? Hoje a maioria delas tem ali seu software de agendamento, tem uma maneira mais organizada as grandes redes principalmente já são mais organizadas nesse conceito de recebimento. Você pega, por exemplo, algumas redes que eu vejo crescendo aqui em Santa Catarina, eles vão padronizando lojas e não abre mais uma loja sem essa infraestrutura que condicione o recebimento da mercadoria, porque ele também é importante, né? Ele pode gerar uma ruptura interna ali de produtos, de jornal, de promoção, etc. Mas a gente sabe que a maioria não tem essa infraestrutura e às vezes parece que nem caminham. Eu conheço o supermercado, inclusive já vivi dentro de um, e continua a mesma coisa de 15, 20 anos atrás. Você vê evolução nesse caminho, essa tendência, né? Porque dentro da logística a gente fala muito de inovação, de tecnologia, você trabalha com tecnologia, mas como que é a sua visão em relação ao que era, ao que é hoje, e se você imagina que isso tende a melhorar nessa relação de entrega versus o varejo, o atacado? Bom, um ponto que você falou que é muito importante, né? Às vezes a gente volta, às vezes eu entro em algumas redes e eu lembro lá de 20 anos atrás, quando eu comecei, e é tudo muito igual ainda, né? E o recebimento é a mesma maneira. Às vezes as paleteiras, elas têm 20 anos ainda, é a mesma São as paleteira, o cara tá mesmas, falando, né? são as mesmas, assim, ó. A relação entre varejo e indústria, ela sempre foi muito tensa, tá? Em termos comerciais, o varejo e indústria, eles têm muita dificuldade, porque o varejo, ele tem metas de certa forma, que a gente chama de metas comerciais, e não são metas de compra nem nada disso, ele tem isso também, claro, mas são metas de verbas comerciais. Então, o varejo ele é muito de querer arrancar dinheiro da indústria, querer bonificação, querer compra de ponto, querer coisa. Então, o varejo é muito disso. E isso deixa o relacionamento, às vezes, um pouco tenso, né? A indústria tem a impressão que o varejo só quer tirar e parece que o varejo só quer ganhar, e de certa forma não deixa de ser verdade, porque o varejo, as grandes redes, principalmente, elas sugam demais a indústria em alguns pontos, então gera esse conflito. Quando a gente leva isso para a área logística, a mesma situação se repete. Os varejistas hoje eles são extremamente desorganizados em recebimento. Cada um tem seu sistema de recebimento. Não há uma conversa entre nenhum sistema, nem mesmo o sistema da empresa lá que está fazendo a entrega. Então, é normal grandes filas, tá, de caminhões na rua, é normal o agendamento não funcionar, é normal o que é normal e é um absurdo o motorista ter que chegar 36 horas antes para esperar numa fila para descarregar, porque
ele sabe que lá aquela loja ela tem problema. Então, o varejo ele ainda tem muito que amadurecer. Houve evolução? Cara, está acontecendo uma pequena evolução, porque hoje não adianta. A briga é por logística, tá? Sim. A briga é por logística, porque a logística ela causa ruptura se não tiver o produto, se o produto não chegar a tempo. A briga hoje ela é muito mais por logística, às vezes, do que por questões comerciais. O comercial já está muito engessado, né? Os preços muito estabelados, a indústria já amarrou muito bem. Então, hoje a briga é por entrega, é por ter estoque, é por ter disponibilidade, por ter estoque saudável. Não adianta tu ter estoque, o estoque ele tem que estar dentro do giro, né? Hoje, vou te dar um dado interessante aqui, 2 dados interessantes. Hoje, a média de giro ideal de um supermercado é ter estoque para 21 dias. Só que cerca de 70% dos supermercados no Brasil, eles têm estoque para mais de 40 dias. Eles são super estocados por Sim. problemas logísticos, por receio de ruptura, eu vou me sobrecarregar de produto, eu vou atrapalhar o meu espaço físico, eu vou atrapalhar a minha operação, eu vou estragar a minha infraestrutura porque eu estou comportando produto demais. A gente tem. E aí, olha só que dado interessante. Cerca de 50% da ruptura operacional, o que é a ruptura? Nós temos uma ruptura comercial, que é quando eu não tenho produto, o comercial não me entregou, isso é uma ruptura comercial, eu não comprei, seja lá o que for, disponibilidade, isso é comercial. A operacional é quando o produto está dentro de casa, seja no meu CD, seja no meu depósito, mas ele não está disponível para o cliente. E aí, olha que louco, 50% dessa ruptura operacional, ela se dá, 50% da ruptura se dá por produto depósito que não está no ponto de venda, e os outros, e 30%, então estamos falando aí basicamente de 80% da ruptura de uma loja operacional, ela se dá por problemas de estoque e por problemas de logísticos. Seja um produto lá no depósito parado, que não vem para a loja, seja por erro de estoque. Porque olha só, a curacidade média do supermercadista hoje, ela gira em torno de 82%. Ou seja, 18% do estoque está errado. Então, o cara tem estoque errado, tem problema logístico. E aí nós estamos falando assim, 18. 18 na região de Centro-Oeste, Sul. Quando a gente fala de Nordeste, a curacidade ela chega a bater 68. Nós estamos falando de A 32% de estoque logística errado. impacta muito mais para o Nordeste, né? Exato, muito mais, porque é muito mais distante, as áreas de produção estão baixas. Então, imagina, os caras têm 32% de produto em falta só por questões de acuracidade. Aí eu vou jogar em cima mais a ruptura, que é 10%, em média. No Nordeste ela chega a 12%, dependendo da categoria, ela chega a 30%. E Caramba. aí, velho, imagina, os caras, eles têm problemas. Estamos falando do seguinte, o mercado com 10 mil produtos, chega a ter 40% dos produtos só disponível para o cliente por problemas logísticos, por problema de ruptura, para ver o tamanho do problema. Isso impacta toda a cadeia de negócio, impacta a indústria, impacta eu que sou um cara que tem um software que diz como expor o produto. Se o produto não está na gôndola, como é que eu vou expor ele? Então, assim, Causa um são rombo várias e ali na várias coisas. prateleira. Faz um rombo. Então, assim, existe uma evolução? Existe, mas ainda é muito devagar. O varejo, ele é como e-commerce, né? O varejo teve que tomar um choque da pandemia para entender que ele tinha que ter uma loja no digital, né? E aí muitos ainda agora que a pandemia acabou assim, não preciso mais disso. Quando na verdade o cliente era o omnichannel. Então assim, tá perdendo uma fatia de mercado grande. Então o varejo ele tem isso, ele ainda é muito atrasado, a gente ainda tem muitos problemas. Cara, os supermercados hoje controlam a data de validade em caderno ainda, grande parte deles. Estou falando de grandes redes, tá? Ou Os nem caras controlam controlam, né? caderno, velho. Ou nem controlam. Então, assim, estamos falando que no Brasil nós colocamos 9 bilhões de produtos vencidos no lixo por ano, 9 bilhões de reais. Velho, é muita grana para jogar no lixo. Sim. Existem supermercados que o lucro médio dele, o lucro da última linha do DRE é 2%, 1,8%, e a ruptura e a perda e quebra é 1,7%. E essa perda e quebra é também um estoque, ela está atrelada à logística, por entregas de produto, por datas e tudo mais. Pô, você deixa um caminhão 3 dias esperando numa fila, são 3 dias de shelf life que você perdeu de um produto, cara. 3 dias. 3 dias de venda para um supermercado que vende 2, 3 milhões é muito. Agora, imagina para um atacado que vende 17, 18 milhões. O que é 3 dias de venda para esse cara desse produto? É muito produto. Então, a gente tem esses desafios, a gente tem esses pontos aí muito que melhorar, porque eu sempre digo, cara, hoje a briga é por logística, você tem que conseguir ter a sua organização, a sua gestão e a sua disponibilidade de produto de maneira rápida. Não adianta você construir um CD e dizer, eu tenho um CD, se o produto não consegue nem chegar no CD no tempo hábil. Se o produto chega lá
com 3, 4 dias de shelf life a menos do que deveria, por problemas de agendamento, por problemas de fila, né? É aquela coisa do supermercado. Chegou o caminhão da casa, sai todo mundo da fila e entra o caminhão Sai da casa. todo Os mundo, é caras não isso aí. têm, os cara não têm um agendamento pro caminhão da casa. A gente manda quando terminar de carregar. A hora que chegar lá, chegou. Aí tu tá com aquela fila lá, chega. Cara, aí aquele caminhão sai, aí aquele outro entra. O cara que tava conferindo, ele para de conferir, ele vai pro outro. Ele se perde na conferência, dá erro de estoque. Velho, é um caos, assim. É um caos mesmo. Os caras têm que ter muita paciência para trabalhar Quando, lá. quando você faz mentoria, dá suas, né, suas consultorias, porque hoje você ainda faz a consultoria, né? Não é mais o principal, mas você, como Sim, eu tenho entendeu que alguns existe clientes uma bem data de selecionados que eu validade, faço, é. Uhum. exato. Tu menciona esses pontos, essas dores, né? Porque é uma ponta que, como não, eles estão muito focados em outras coisas, acabam que entendendo que isso às vezes não é uma dor, né? É porque não é uma dor para ele o caminhão na fila, mas o impacto desse caminhão na fila é uma dor. E eles têm essa consciência, você conscientiza o pessoal sobre essa relação? Na realidade, hoje, quando eu começo o trabalho com varejistas, por exemplo, Michel, quero que tu faça o diagnóstico, tu analise aqui toda a minha empresa e tudo mais. Eu sempre começo pelo processo logístico de estocagem, porque é o pulmão do negócio, Sim, tá? Todo o dado ele vai sair dali, a ruptura operacional vai sair dali, o inventário, o dado do inventário rotativo dele vai sair dali, tá? Então, assim, tem que começar pela logística, né? E eu sempre gosto de começar com a logística antes da compra, porque a compra você resolve. A logística é muito mais de entrega, é muito mais disponibilidade e está muito clara atrelada à compra também. Então, sim, a gente está sempre batendo muito nessa parte de gestão. Eu tenho manuais de operação que eu dou para os varejistas, eu dou de graça para os caras, digo assim, cara, tá aqui todo o manual de operação, de como organizar um depósito, de como organizar um processo. E eu dou para o cara dizer, cara, você tem que arrumar esse negócio, velho, porque você não olha. E o varejo ele tem um grande problema, tá? Ele não sabe trabalhar com dados. Ele tem uma grande massa de dados, que é o RP dele. sim, Imagina que ali é um canhão, né? Porque tu tá, cara, tu consegue. Aí tem empresas ainda que elas colocam é incrível também. Eles colocam o CRM para trabalhar e eles não sabem usar o dado do CRM, né? Então, ou seja, ele tem muito dado, mas ele não sabe manipular. Então, quando eu chego assim, cara, vamos pegar esse teu dado agora, vamos abrir ele e vamos aprender a ler o que está dizendo. Será que tu não leu aqui que tu está com ruptura de tantos por cento? Ah, tá. Cara, você tá ligado que isso aqui está atrelado da validade? Sim. Quais são os problemas de validade? Cara, eu estou recebendo mercadoria atrasada, eu estou com fila. E isso impacta na tua validade. O teu estoque, por que tu não tá numa média de 21 dias? Por que tu tá com 45, velho? Ah, porque eu compro demais, porque os caras não entregam. Mas por que os caras não entregam? Será que eles não entregam? Ou tu que não tem um sistema logístico que consegue encaixar esses caras, que tu tem que comprar um caminhão de coisa que vai vencer? Não sim. consegue fazer mais, o Chile não. Então, tudo isso a gente precisa analisar inicialmente ali com ele, né? É interessante. Quando você fala aí dessas dores, né, de todos esses problemas, eu sei que em relação ao produto que você trabalha, a ruptura ela é um dos maiores impactos, né? Qual a dimensão do impacto de uma ruptura quando a gente fala do cliente chegar e não encontrar o produto? Exatamente, tá? Hoje nós estamos falando aí que o varejo brasileiro tem uma média de 10,8 de ruptura, tá? Ou seja, 10% do teu produto, ele está com ruptura, tá? Você está com ele em falta. Quando isso acontece, primeiramente, você não tem uma fotografia perfeita, você não tem um cronograma de loja, e qualquer dado que você tirar dali, ele vai sair errado, porque você não está considerando o produto que estão faltantes, que em algum momento eles chegam e eles ficam saindo, né? Aí, como eu te falei, essa ruptura ela se divide entre operação, que é o que está na retaguarda e não compra ou não entrega. Então, ela se divide em duas ali. E o impacto disso é gigantesco, né? Porque, cara, primeiro, o cliente que chega numa loja para comprar, ele tem uma lista de 10 produtos e não encontra dois, muito cliente migra a cesta dele inteira. Imagina que eu quero. Vou dar um exemplo, tá? Eu não estou no Brasil agora, mas ontem eu fui no mercado fazer compra e eu tinha uma lista de produtos e, cara, não encontrei 4, 5 produtos que eu precisava ali. E eu queria fazer uma receita. Como eu era muito tarde já e o mercado ia fechar, eu fui e adaptei minha receita com o que tinha. Mas agora, se eu morasse aqui, eu iria continuar indo naquele local, sabendo que Não, não tem tudo que eu preciso, ou eu iria migrar a minha cesta? vai Então, isso procurar. acontece muito, né? Então, o cliente, ele migra. E com a questão da proximidade, o cliente, ele não está mais tão fiel à loja. Ele troca, ele compra em vários canais, ele não tem mais aquela coisa, puxa, eu amo essa loja. Existe, tá? Mas é mais raro.
Então, a chance de Vai você ter esse cara que... pulverizando, né? Isso, O lance da fidelização vai ficando de lado, porque vai pulverizando. A quantidade de gente hoje que compra pela Amazon, pelo Mercado Livre, o exato. basicão ali, porque é muito mais prático, né? Então, ele precisa reter esse cliente. E a ruptura, com certeza, então, é um impacto gigantesco. Exatamente, exatamente. Então causa todo esse problema. E, cara, é um dos desafios do varejo aí. Ah, que massa. Boa aula de categorização aí. Uhum. Mas essa dor da logística, ela é complicada, mas eu ainda vou criar alguma coisa que solucione isso aí. Eh, E cara, a gente às vezes até cria e tem que fazer o varejista. O grande desafio é o varejista entender, né? Entender, pô, exatamente. isso aqui vai mudar meu jogo, né? Eu tenho que analisar número, eu tenho que analisar dado, e, pô, isso aqui vai mudar meu jogo. Você comentou lá no início, né, e de fato é isso mesmo. Quando eu falo para minhas filhas ainda aqui, eu sempre falo para elas: "Olha, você está pensando, se você não estudar, se não focar, o teu caminho é começar pelo supermercado, né, é assim que todo mundo começa". E aí elas vão lá, elas ficam olhando, eu falo: "Quando você quiser vir aqui, o que que você quer fazer? Você quer ficar aqui no pacote, quer ficar no caixa ou ser a menina que manda?". "Ah, eu quero ser a menina que manda". Já dentro do grau já escolhe, né, mas tem um caminho para isso e isso não é desmerecedor, né. Mas, você comentou uma coisa que ela é muito visível, o varejo ele tem um giro muito alto, baseado exatamente às vezes ser a primeira oportunidade. Quando a gente fala do setor mais administrativo, né, e tu já foi gerente aí de rede, supervisor, em cima não tem tanto esse giro quanto embaixo, né. Hoje em dia até a gente está dependendo do nível, dependendo da rede, ela está começando a ter esse giro muito forte na parte de cima também. Também, Porque para gestão e cargos de liderança e tal, gerenciais, estão tendo bastante. Porque os varejos estão expandindo demais, abrindo muitas lojas, muitos pontos de venda. E isso faz com que você não tenha tão profissionais tão capacitados, ou gerentes, ou pessoas para gerir compradores, e a base lá ela não quer mais. Então a base não se qualifica para assumir esses cargos e eles ficam. Então esses cargos ou eles ficam muito vazios. Cara, tem casos de clientes hoje que chegam a ficar 6 meses sem um gerente, porque não tem gente no mercado. E os gerentes eles ficam andando entre essas redes, né? Trocando e tal, por oportunidade, por região e tal. Então hoje a gente tem sim um turnover muito grande. Só que uma coisa que eu sempre digo assim, uma ilusão nossa achar que o varejo ele vai reduzir ou acabar com o turnover. O novo ele vai sempre existir no varejo. O varejo ele é um trampolim, o cara vai entrar e vai saltar para outra coisa. sim. São poucos os que vão seguir na nossa jornada. A nova geração, cara, menos ainda. O cara Não não vai quer, né. querer trabalhar sábado e domingo, meu amigo, no mercado, atendendo o cliente lá. Não, o cara não quer isso. Então o varejo que ele tem que aprender? Ele tem que primeiramente ter processos para que esse novo, esse giro ele seja saudável, que o cliente ele entre, o colaborador ele entre, ele vai ficar 6 meses, beleza. Mas que esses 6 meses, o tempo de adaptabilidade inicial dele seja muito rápido, que os processos sejam bem feitos, que ele consiga entrar, trabalhar Que rapidamente, não sem gere necessidade de impacto, tanto. né. A saída não Exato, que gera impacto. não gera impacto para o cliente de atendimento, que a gente não tem mais tempo de dizer para o cliente assim, ó, esse cara está em treinamento. Porque semana que vem esse cara já sai, já entra outro. Então o processo tem que ser muito bem feito, tem que aliar muita automação, a gente tem que começar a fazer com que o cliente ele use um caixa automático, fazer com que ele pese seu próprio produto, fazer com que ele automatize o processo, fazer o cliente trabalhar. Eu, nesse momento, por exemplo, estou aqui em Paris, na França, cara, aqui não tem caixas nos atendendo, não tem caixa de supermercado, é tudo selfie, tem só um ali te orientando, balança balança do hortifruti está lá, não tem ninguém te orientando. A primeira vez que cheguei aqui para comprar, queria o nome de uma fruta, ela não sabia, quem me orientou foi um cliente. Então, assim, é nesse formato, é muito automatizado, tudo muito rápido, etiqueta tudo eletrônica, porque falta mão de obra e não vai ter gente, vai ter enxuto. A gente tem que entender que, que é isso que vai ser. Então, a gente tem que começar a adaptar nossos negócios e nossa estrutura realmente para esse processo, né? Para preparar e ter essa estrutura aí cara, entender que o varejo ele vai ter turnover, que a gente vai girar as pessoas, mas que a gente, cara, saiu, tem que recompor rápido, a pessoa tem que aprender rápido, porque o sistema ele é feito, que a gente tem processo, e o cara ele vai encaixar ali e ele vai seguir andando, vai ser uma corrente. Não há nada de errado em você ter o giro do colaborador, o quanto que esse giro ele seja saudável e não impacte o cliente. Sim. Você visitou, né, visita aí muitas lojas. Eu acompanho
às vezes nem é possível acompanhar tudo que você visita, né? Mas eu vi muitas lojas que tu visitou aí aqui na América do Sul, América Central, Estados Unidos, agora Europa. Qual que é para você a principal diferença do varejo fora do Brasil? Obviamente que até mesmo algumas lojas que eu vi que você foi na América Central, que é uma região mais carente, né? Alguns países aí da América do Sul também, mas eu vi que tem muita coisa mais moderna do que no Brasil. Você acha que essa automação, a automação seria a primeira delas, né? Mas essa modernização do negócio é a principal diferença entre os outros países e o varejo aqui no Brasil? Sem dúvida, eu acho que é a coisa que eu mais sinto impactado, assim. Eu visitei países, por exemplo, bem menos envolvidos que o Brasil, como Peru, Costa Rica, e a gente via muito mais tecnologia do que a gente vê aqui. Um exemplo é a etiqueta eletrônica. Eu tive, acho que foi, não lembro, acho que era no Equador. Eu entrei no mercadinho, assim, de bairro, tinha um senhorzinho atendendo, e quando eu entrei, ele tinha um monte de etiqueta eletrônica, né? Todos os produtos, era um mercadinho só com um atendente. E aí eu falei para ele assim, poxa, você tem tudo com etiqueta eletrônica e tal, que legal. E aí ele meio que me olhou e falou assim, tá, mas e se Ah, eu não tivesse, que- como é que eu trocaria o preço? Tipo assim, na sim, mão? Como eu vou trocar na mão se eu tenho 1.000 produtos aqui dentro? Tipo, 1.000, né? E aí sim. ficou um negócio, então, tu sente que eles já são bem mais adaptados. Eu tive um mercado que eu fui, que era se eu não me engano, foi no Panamá, não me recordo se foi no Panamá ou mais foi em tanto, foi no México, não me lembro agora ao certo. Mas foi o seguinte, esse mercado, ele era um mercado muito bonito, muito compacto, super premium, assim. Só que ele era com lojas extremamente compactas, tipo de 8 checkoutezinhos e tal, e pequeno. E aí, quando eu olhei pro teto, eu vi um monte de sacolas de supermercado de pano, né, e tal, de delivery, andando em cima do teto, numas correias. E aí eu falei, cara, o que que é essa sacola? Isso é uma decoração? Que negócio é esse? E aí eu pedi para um funcionário, o cara super atencioso, falou, cara, eu vou te explicar o que que é isso aqui e tal. E viu que era de outro país, que eu estava muito interessado, né? E falou, vou te explicar. Eles tinham um problema lá, podemos dizer, logísticos de entrega, né? Que era do delivery deles. A loja era muito pequena, eles não tinham uma área para fazer esse delivery, uma área para montar isso, eles tinham uma demanda muito grande na pandemia, eles não tiveram uma área para montar isso. Então, qual foi a genialidade dos caras? Eles colocaram correias aéreas em todo o supermercado, que tinha um teto um pouco mais alto, e essas correias descem até o depósito. Então, o que que acontece? O cara do depósito está lá, ele tem toda a área de depósito, as correias elas andam em todos os corredores, como se fosse uma fábrica, uma esteira. E o Que rapaz louco. vai acompanhando, ele vai colocando o pedido dos clientes de acordo com a zona do depósito nessa sacola. E a sacola, ela não para de andar em nenhum momento, é movimento, é uma área de produção. E eles vão botando, vai passando, eles vão pegando e vão botando o produto do cliente. Quando chega lá na loja, tem vários pontos que essa correia ela desce, aí tem um acrílico assim, um acrílico, e naquele acrílico tem um QR Code. E os caras desenvolveram um aplicativo. Então, o entregador ali, seja ele terceirizado ou próprio, ele simplesmente mapeia ali em qual esteira que está o produto dele, o horário médio que vai chegar pelo tempo da esteira. Ele só vai no totem, abre, quando a esteira paga, ele pega a sacola, leva e sai para entregar. Meio que Cara, um drive-thru ali do negócio. genial, assim. E aquelas sacolas andando silenciosamente, assim, no teto. Ficava bonito, negócio bonito, bem feito, extremamente funcional. Então, aquele monte de sacola, ficar tudo isso é delivery. Ele falou, cara, tudo isso é delivery. E a gente bomba porque a gente tem muita agilidade na entrega. E a gente não tinha. Eu falei, pô, Não, de vejo. fato é genial, porque o cara tá passando, Genial. ao invés de um cara sair comprando, a sacola passa por todos os pontos e sempre tem alguém colocando o E produto. sempre tem alguém colocando. Então, assim, vai colocando, vai montando. A sacola tem um código, um número grandão. O cara só falando, o código tal é tal produto. Eles só vão colocando, ela anda em todo depósito. É Até ela subir de praticamente, volta para loja. é praticamente o processo de distribuição do e-commerce. Você pega o Mercado Livre, um Amazon, um Shopee, Exato, é isso aí. O exato, cara, você vê aquela montoeira de pacote numa esteira e aí você pensa como que isso chegou até a gaiola. É tudo no QR Code, bipando, então exato. E bacana a ideia. cada corredor tinha esse ponto, né? Tinha esse ponto de coleta. Então, o cara ia no meio quando eu pegar no ponto de coleta. Cara, genial a ideia deles e muito fluido, muito bem organizado. Então, foi uma das coisas assim, uma das coisas mais interessantes que eu vi assim lá fora. E, claro, eles têm muito, o self-checkout é muito natural lá. Vai para os Estados Sim. Unidos, por exemplo, os idosos vão tudo no self-checkout porque eles acham melhor, mais rápido e, cara, realmente é mais rápido. Eu estava no dia de ação de graças no supermercado lotado de gente. Eu vi aquelas filas no caixa e falei, meu Deus, cara. Ah.
Só que era self-checkout, era tão rápido, mas tão rápido, que eu falei assim, cara, não pode ser que em 5 minutos eu consiga pegar essa fila inteira e passar meu produto. E eles eram, que o povo já estava acostumado. O É, self-checkout tirava mais agilidade. Então, assim, aqui isso é muito na, comum, né? aqui na temporada, né? Cidade praiana é muito lotado e a Rede Coque aqui, eu acho que foi uma das primeiras a colocar o self-checkout. Cara, a fila tá dobrando o corredor e você tá livre ali para passar, porque as pessoas não têm a curiosidade de ir lá e entender De como mexer, tem funciona, né? receio, né? Como é que É, funciona, mas é muito exato. louco. Talvez não, né? Mas você chegou a perceber alguma diferença aquela questão anterior da relação logística de entrega nesses países? Parece ser mais estruturado, ou tu nem chegou a notar isso? Me parece ser mais estruturados, tá? Porque, assim, uma das coisas que eu faço nessas coisas é visitar mercado. Então, eu visito toda semana redes. Eu não via, por exemplo, tantos caminhões na rua. Eu não Sim, via tanto caminhão trancando, como a gente vê, por exemplo, aqui tu vai a alguns supermercados, né? Tem aquela filinha de caminhão, aí você vê aquele monte de caminhão, você sabe o que ali está acontecendo. Aqui a gente não vê tanto. Eles têm, por exemplo, você pega Nova York, as regras são extremamente rígidas para um caminhão descarregar um supermercado. Então, assim, tem muito horário, tem que ser isso, não pode ter som. Então, eles têm que adaptar todo o processo para aquilo, né? São extremamente rigorosos em termos disso. Então, os caminhões não podem passar para o horário. Então, toda a logística é feita. E não tem, né? Se você não tiver uma logística adequada para comportar esse regulamento, somente numa cidade como Nova York, cara, você não consegue trabalhar. Então, acredito sim, não me aprofundei, mas acredito sim que sejam bem mais evoluídos nesse sentido aí, logisticamente. Até porque, cara, lá eles estão brigando, a Amazon está brigando com eles de pau a pau, né? Nos Estados Unidos, se sim. você. Vou te dar um exemplo, tá? Se você quiser, você tá aqui no. Eu e tu estamos fazendo aqui essa conversa. Se eu quiser fazer minhas compras, eu faço aqui no aplicativo, o cara vem, entrega dentro da minha casa ou eu boto até no meu carro, que eles têm um sisteminha, e o cara pode ir lá abrir teu porta-mala e botar a mercadoria dentro e fechar. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu fiz minha compra no computador. Quando eu saí para ir embora pegar meu carro, eles colocaram minhas compras já dentro do meu carro. Então, ou seja, se você não está com uma logística preparada para brigar com os caras desses, meu amigo, aí você tá ferrado. E aí também não é só a logística, né? A questão da segurança pública ajuda muito, né? Porque Puta, a exato, cultura aí exato. influencia aí muito, né? Cultura. Demais, Cara, demais. como que surgiu essa ideia maravilhosa de pegar a estrada e viver no mundo, né? Porque, igual a gente disse lá no início, é controverso e eu acho que fica muito claro a tua trajetória profissional, né? Quem foi o profissional Michel até viver das regalias do conhecimento dele, né? Então, as pessoas às vezes não têm essa visão de entender como que as pessoas atingem o sucesso profissional ou a estabilidade profissional. E de onde que surgiu essa ideia de largar tudo e pegar a estrada? Obviamente que o teu trabalho proporciona, você consegue agendar situações, né? Desde que eu te acompanho aí, faz pelo menos 3 anos, eu consigo perceber, às vezes, os perrengues ali surgiu um negócio imediato. Eu lembro uma vez você estava, acho que na Argentina ou em algum lugar da América Latina aí, que tu deixou a Suzy e veio para uma palestra e depois voltou, né? Mas como que surgiu isso? De onde veio essa loucura, né? Que para muitos é loucura, mas acho que é o sonho da grande maioria dos teus seguidores, principalmente. É. Ah, na verdade, assim, tá? A minha empresa, ela sempre foi muito, a gente sempre teve um modelo muito remoto, muito antes da pandemia. Então, assim, eu sempre soube o seguinte, tá? Para mim ter escala, eu não vou poder ficar visitando o cliente, eu não vou poder ficar indo na loja do cliente, eu não vou poder ficar indo nele toda hora, até porque hoje eu atendo 22 estados já, né? Então, ou seja, eu não consigo estar sempre presente. Então, a gente sempre teve muito remoto. Adaptar o cliente a fazer uma call, adaptar o cliente que vai ser online. A pandemia nos ajudou muito nisso, porque pegou o cara que não era habituado e fez ele entrar numa videoconferência e aprender a usar aquilo no Eu vivi supermercadista. muito isso. Então, assim, cara, adaptou o negócio. E é uma empresa, desde o ano da pandemia, a gente era. Então, o pessoal podia trabalhar em home office, podia trabalhar de casa, porque a gente sempre entendeu, se a gente tivesse escala, a gente presencialmente não era uma grande necessidade. Nós temos, sim, hoje escritório, nós temos uma estrutura, nós temos por ela. Praticamente poucas pessoas usam, mas porque nosso time é de todo o Brasil e remoto, né? Mas, aí, eu acho que aí foi o primeiro ponto, tá? Então, assim, primeiro, a gente ia, quando eu morava na minha cidade, que fica a empresa, eu ia todo dia pro escritório. Trabalhava no escritório, eu e minha esposa, às vezes vinha alguém lá, tal, mas trabalhava no escritório. Encerrava e ia embora.
A ideia de virar nômade, ela surgiu no seguinte, tá? Foi algo muito, muito, muito rápido, assim. A gente era um domingo de manhã, mais ou menos. Domingo de manhã, acho que era dia 8 de julho, ali, alguma coisa de uns 2 anos e meio atrás. 2 anos atrás. 2 anos atrás, estamos em julho agora, né? E Sim. tal. Final desse mês vai fazer 2 anos, basicamente, que a gente tá. E aí nós tava lá em. E aí eu acordei assim, nós morávamos numa casa super grande, que não fazia nenhum sentido, porque a gente não tem filha, era só eu e ela, né? Nossa casa era muito grande. E nós tínhamos 2 carros e tal. E aí eu acordei de manhã e falei assim pra ela, poxa, por que que a gente tem esses carros? Por que a gente tem essa... Por que a gente tá aqui se nossos funcionários estão tudo longe também? Por que que a gente vai pro escritório? Por que não vai fazer muito sentido isso? E ela, pois é, e tal. Eu falei, e se a gente vendesse tudo e começasse a viajar, já que a gente adora, nós era muito de viajar, né? Então a gente pegava final de semana e ia para Gramado, no outro final de semana, vamos para o Uruguai, vamos para tal lugar, a gente sempre curtiu muito a viagem. Eu, pô, e se nós Até começássemos a trabalhar? porque essa fase ninguém sabia, né? Ninguém acompanhava, que era só o Michel ali do LinkedIn, o máximo as tuas postagens, mas Isso, ninguém tinha essa noção já da tua rotina de vida, né? exato. Então, assim, pô, viajar, via para Gramado e tal. E aí eu falei, ela bem assim, pô, não é que é uma boa ideia? E eu falei, vamos levantar e vamos tomar um café e montar esse plano aí? E, cara, e uma coisa que eu tenho muito, assim, eu sou muito, né, de velocidade e fazer tudo muito rápido. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Então, eu disse para ela bem assim, ó, nós temos que fazer isso esse mês. Porque se nós deixar para 3 meses, nós vamos enrolar e nós não vamos fazer. Nós temos que Existe. meter isso agora. E aí, cara, ela falou assim, tá, então vamos. Eu falei, tá, então, ó, você vai vender móveis, vai vender tudo que a gente tem. Eu vou me livrar da casa e vou me livrar dos carros. Esse é meu trabalho. O teu é vender móveis, tudo. Cara, nós temos dali e saímos vendendo. Cheguei numa concessionária e falei, cara, quanto é que dá por esses 2 carros aqui? Eu dou tanto. Tá, mas tem que pegar agora e tem que fazer o documento aí agora e me pagar agora. Você consegue? E o cara, esse carro é teu? Eu falei, claro que é meu, cara, tá aqui. O cara acha que eu tinha roubado esse carro, né? E aí eu falei, claro, cara, é meu. E ele falou, pô, tem um cartório aqui dentro, eu consigo fazer. Eu falei, tá, então eu vou tomar um café. Quando eu terminar de tomar um café, o carro vai estar no teu nome e o dinheiro vai estar na minha conta. Ele falou, sim, dá pra fazer, mas a gente vai pegar. E eu falei, não, o preço que tu me ofereceu, pô, o cara me pagou, cara, abaixo da FIP, mas era o jeito de me livrar. E, cara, pegou o carro, vendeu, minha mulher vendeu dela, vendemos tudo ali. Cara, falei com um amigo meu da casa, passar a casa e tal, passamos a casa para ele e tal, ficou com a casa. E imóveis a gente vendeu tudo no Facebook, cara. Então, quando depois de 20 dias que a gente acordou naquele domingo, nós acordamos, 20 dias depois não tinha nada. Eu chegava em Eu me casa de lembro. noite e os caras tinham levado TV, tinham levado sofá, tinham levado a cama, tinham levado o roupeiro, nós doemos todas as roupas. E, cara, chegou no 20 dias se passaram daquela data, que foi no dia 31, 30 de julho ali, nós paramos e pô, não tem mais nada, só uma mochila com cada um eu com uma mochila de equipamento de trabalho, ela com uma mochila de equipamento de trabalho, eu com uma mochila de roupa, ela com uma mochila de roupa, e a partir dali a gente entrou no avião e não voltou mais, né? Caímos no mundo, começamos a viajar, voltava, vamos dormir onde? Eu vou dormir no escritório, vamos para um hotel, mas nunca tivemos casa, nada disso. Então agora vai fazer 2 anos já que a gente está sem casa, sem lugar nenhum para morar, a gente não mora em lugar nenhum, a gente fica morando 30 dias em cada país, né? Então a gente fez toda a América Latina, fez a América Central, fez Estados Unidos. Nesse momento estamos na Europa, né? Nessa gravação aqui. Eu estou em Paris, né? Não sei que dia que a gravação vai ao ar, mas agora eu estou em Paris e no próximo final de semana eu vou para Londres ou para Madrid, nem sei ainda onde eu vou, a gente nem definiu, mas basicamente hoje a gente vive só viajando por aí, entrando de país em país. E claro, a gente trabalha normalmente o dia todo. Por exemplo, agora aqui são meia-noite e meia já, por exemplo, né? 5 horas de diferença, mas a gente adapta o horário, ajusta, reunião, tudo, vai adaptando e trabalha normalmente. Eu digo, a gente trabalha Sim. normalmente. Que uma coisa que eu trabalhava lá, eu trabalho aqui, não mudou praticamente nada a minha rotina. Eu acho aqui que eu até trabalho um pouco mais, sabe? Porque pelo fato de eu estar com o meu computador aqui o tempo todo, lá, pelo menos assim, meu computador ficava no escritório. Então, quando eu saía do escritório, eu não estava trabalhando mesmo. Aqui não, aqui às vezes eu tô Você aqui, tô leva para sem onde sono, vou vai, lá né? trabalhar. Aí eu vou para a mesa e começo a trabalhar às vezes de noite. Não tô sem sono, vou trabalhar. Hoje eu vou fazer uma coisinha. Às vezes acaba que você até trabalha mais, sabe? Eu sempre digo. Sim, Eu mas acho que a gente, em alguns momentos, trabalha mais. isso é meio normal, a própria pandemia gerou isso, né? Porque quando eu vim para home office também, eu comecei a perceber que eu rendia muito mais, trabalhava muito mais. E os deslocamentos, o lance de você ter a máquina fixa em um lugar e não estar presente, você perde muito tempo e tal.
Isso é fato. Daí é onde você tem que acabar se policiando, né? Mas Exato. o lance dessa partida para o mundão, eu vejo que vocês planejam muito bem sempre o próximo lugar, mas não existe um roteiro meio estabelecido, né? Você, por exemplo, vou estar em tal Y, X lugares, mas você não tem muita definição do que vai ser para frente, só sabe que não vai ficar no mesmo, né? Isso vai surgindo de acordo com o passar dos dias. Isso, isso. O que que a gente cuida muito só, tá? A gente não gosta de viagens muito longas. Óbvio que tu sair do Brasil e vir para a Europa é longe. A gente agora estava no Brasil, estávamos abrindo os negócios lá, resolvendo algumas coisas, abrindo pet, loja e tal. Aí nós ficamos um período no Brasil, até porque a mãe da Suzy ela ficou doente, então nós acabamos ficando 4 meses no Brasil, né? Aí óbvio que vir para a Europa é longe. Mas normalmente quando a gente está aqui, a gente olha a proximidade. Ah, tem um país aqui do lado que é 2 horas de voo, vamos para esse país. E a gente vai lá e lá a gente chega e vê o que a gente vai fazer. Daí a gente já, por exemplo, estavam na Colômbia, abrimos o mapa, vamos para América Central, para onde a gente vai? Olha, tem Costa Rica, será que é legal? Vamos lá ver? A gente vai. Então a gente trabalha nesse formato. A gente não tem roteiro, por exemplo, eu não sei onde eu vou estar daqui um mês. Nesse momento, eu não sei onde eu vou estar daqui uma semana. Mas normalmente a gente lá no meio do mês planeja para onde a gente vai para o próximo. Aí compra a passagem, compra o Airbnb. Porque assim, quando você está fora do Brasil, as passagens são baratas. Passagem cara é no Brasil, tá? Pô, sair do Rio Sim, Grande do Sul para São Paulo é mais caro do que eu sair atravessar toda a Europa de avião, entendeu? É muito sim, diferente. Às vezes as pessoas não têm noção de como é barato viajar fora, né? Do que você viajar de avião dentro do Brasil. Então, de certa forma, as passagens são mais acessíveis. Óbvio que você não pode comprar de um dia para o outro, mas 15, 20 dias de antecedência é super tranquilo. Não vai pagar mais caro, não, vai ser de boa. E a gente fica em Airbnb, que aí tu pode reservar 2, 3, 4, 5 dias antes, né? Então é bem tranquilo também. Aí a gente olha um Airbnb ali, vê um que tem a estrutura, tem uma boa internet, tem uma mesa para trabalhar, tem uma ventilação legal, porque a gente passa muito tempo dentro do Airbnb, né? sim, E aí tá legal. Aí a gente fecha o Airbnb e aí pega o avião e vai. Com o tempo, isso se torna tão simples que você. Parece que a gente está trocando de cidade. Parece tipo assim, eu sim, tô em Floripa indo para Balneário, porque eu só troquei e não muda. Tá, só vai precisar de uma internet local, entender qual é a moeda, qual a valorização para fazer um câmbio ali, ou para. A gente usa cartão, né? Então o cartão ele já faz essa conversão automática. Então, cara, é muito mais simples do que parece, assim, né? E aí, claro, você vai cair num país, às vezes você tá num país super barato, quando você caiu lá num país super caro. Então, existe também esse choque que às vezes tu toma assim, poxa, lá eu comprava isso aqui a mixaria, aqui é 5 vezes mais. Então, isso acontece, né? Isso você sim, sente também. Mas acaba sendo um processo bem natural, assim, é super normal, né? Só que você tem que se adaptar, não ter nada, andar muito leve. Por exemplo, a gente não sim. despacha a mala. É mala de costa, mochilinha e deu. Eu tenho as peças de roupa contadas. Por exemplo, eu não lavar minhas roupas na sexta para o sábado, no domingo eu não tenho roupa mais para botar. Então, assim, Sim, tem que ser tudo, tu tem todo um regramento ali, principalmente nas coisas, né? Cuidar dos equipamentos, cuidar da segurança. Nós já tivemos casos que a gente foi passear um final de semana, alguém invadiu o nosso Airbnb e tentou roubar as coisas, não encontrou, porque a gente é vacinado, então quando a gente sai, a gente sim. esconde tudo muito bem escondido. Eu trago uma câmera portátil agora, eu coloco essa câmera portátil no Airbnb. Eu tenho um alarme nas portas que eu coloco um alarme portátil. Então a Foi gente se tem algumas coisas que preparando, a gente foi vai aprendendo, né? aprendendo, é. A gente Acho vai que até aprendendo. esse lance do desapego e da bagagem em si, acho que é até mais difícil para a Suzy, né? Que mulher, geralmente mais vaidosa, ter que andar com menos, Sim, sim. é mais É, complicado, né? isso. Esse é o maior desafio para ela. Mas assim, dizer que com o tempo tu se acostuma, sabe? Fica tu, cara, é uma coisa legal, porque você vive mais leve. Sim. Tipo, a gente não tem tanta. Ah, eu, por exemplo, não tem que, por exemplo, carro. Eu não tenho que preocupar em pagar um IPVA do carro, se eu vou bater o carro, se o meu Cara, carro. Porque tem. eu só ando de carro alugado. Então, assim, o meu carro ele é alugado. Eu venho aqui pegar o aplicativo, alugo um carro. Eu ando com o carro, depois eu devolvo o carro não é meu mais. Então, assim, é muito diferente o processo que tu Sim, fica muito mais leve. Até pro trabalho melhora, porque, tipo assim, pô, tu arrisca mais, a gente não tem contas, não tem despesa, não tem ninguém dependendo de nós. Então, se eu dar um tirão, errar e perder, cara, perdi, velho, vai de novo, tenta. sim. Não, as consequências, elas são muito pequenas que você acaba tendo por você já não ter nada. Vou fazer o quê? Vai perder meu carro se eu não tenho um carro? Vou perder minha casa se eu não tenho uma casa? Então, você não tem nada. O É máximo que de vai acontecer é eu ir para fato. casa.
De fato, tem entendeu? muito ponto positivo, né? Mas o que que você acha que é o pior de viver dessa maneira? Cara, eu acho que o pior é eu sou um cara muito de rotina, então eu acabo que eu não tenho muito, a gente acaba não tendo muito uma rotina, né? Eu gosto de ter uma organização, esse é um dos desafios para mim. Tem a questão da família, que a gente, por exemplo, vai só uma vez por ano para o Brasil, então a gente só visita a família uma vez por ano, né? E tal. Aí eu tenho uma família muito pequena, então é bem tranquilo. Você já tem uma família maior, é um pouco mais complexo. Mas o que mais pesa é a questão da família e a questão de você ter uma rotina. Se você é um cara de rotina, como eu, você vai. Porém, você vai moldando, sabe? Hoje eu já não sinto, porque eu chego Sim, aqui, monto a minha estação e eu crio a minha rotina dentro de casa. Acordar até o horário, cozinhar, e final de semana passear, eu crio a minha rotina. Então, assim, é bem mais tranquilo hoje. Mas se você é um cara de rotina, a gente diz, isso não é para todo mundo, né? Você tem que ser sim. desapegado, não pode querer ter coisa. Por exemplo, a gente vai aqui, estamos aqui em Paris, a gente vai ali, pô, tem os caras vendendo a torrezinha, tem o cara vendendo isso. Já Cara, eu não não posso dá. comprar nada daquilo. Não dá, porque se eu comprar, eu vou ter que carregar, e carregar não pode, porque eu não posso ter peso, porque daqui eu Desconta não em vou fotos, né? embora. É tudo foto. Então, assim, é foto, foto, foto. Toda a nossa. Ah, essa camisa aqui bonita, de o desenho da Torre Eiffel legal para usar, tipo, turistão. Cara, daí eu vou ter que jogar uma camisa que eu uso fora. Então, Sim, tipo, eu vou ter que doar uma camisa que eu uso. Então, legal. não posso pegar. Então, essas coisas, assim, se você é de coisas, de ter coisas, é um pouco complicado, porque se você pegou, eu sempre digo, você pegou uma coisa, você vai ter que largar outra, né? Eu até os par de meia, se eu trocar um par de meia, eu preciso deixar um par de meia para trás, porque senão ele vai desequilibrar ali a média que eu uso de peso. Tudo conta, sabe? Então, você tem Sim, que ter muito cuidado com isso. Vai comprar roupa, o peso e o conforto é muito mais importante do que a aparência da roupa. Então, eu quero sair para jantar no restaurante chique. Pô, às vezes eu vou com moletom mesmo, porque para mim é mais vantagem estar com moletom. Não tem como eu trazer um blazer que eu vou usar só uma vez no mês. sim, Então, assim, esse tipo de coisa você tem que se adaptar, né? E aí, sim. cara, vai e se diverte, mas é legal. Haverá um dia que a gente vai parar? Óbvio, vai ter um dia que a gente vai parar no lugar, depois de rodar muito, mas aí nós vamos escolher um cantinho lá para a gente ficar e viajar Tem tempo esporadicamente. para isso, né? Tem muito tempo para isso. O, né, são dois pontos que eu vejo, às vezes, nos comentários, a maneira ali que o pessoal acompanha, né? Vamos falar agora dos haters. O lance de viver trabalhando home office, de viajar, eu acho que é um desejo de muita gente deve sonhar com esse momento. Assim como algumas pessoas te consideram polêmico, eu não considero polêmico, porque eu já entendi como funciona a sua vida, acompanhando ali tanto postagem, a tua rotina. O pessoal te acha polêmico, às vezes, pela forma de se expressar no LinkedIn, né? Ir lá e falar a verdade, falar o que está pensando. Igual eu te disse, eu não acho que isso é polêmica, mas é o desejo de muita gente poder falar, às vezes, o que você fala, né? Porque acho que o pessoal confunde ser um top voice no LinkedIn, que isso é uma conquista ali de um determinado ano, né? Ser notório dentro de determinado conteúdo que tu se destacou. Óbvio que isso te trouxe alguns louros, trouxe benefícios aí para você na área comercial, igual tu disse, mas tu não é um influenciador, né? É diferente do cara que vive de uma marca, que você tem os teus negócios e não existe essa ideia de vai ser cancelado, já perde patrocínio e vive do mimimi ali, né? Como que você reage a isso e qual o conselho que você dá para a galera que tem a vontade, né? Eu já vi uns comentários teu em post, tipo, imagina a moça do RH olhando esse comentário da pessoa metendo o pau na empresa, né? Como que você reage a isso? Como que é para você essa lidar com esses comentários negativos, né? É, existem, na verdade, assim, ó, três pontos que diferenciam muito a maneira com que eu escrevo e o fato de eu poder colocar essas colocações, né? O primeiro eu posso dizer o seguinte, é que muita gente pensa que por a gente ter uma grande quantidade de seguidores, pô, eu tenho mais de 300 mil no LinkedIn, cara, escrevo para 2 milhões de pessoas, mas eu escrevo muito porque eu gosto mesmo, é a maneira que eu gosto de escrever. Então, cresce muito naturalmente. Mas eu não vivo do conteúdo. Óbvio que eu ganho dinheiro com conteúdo, tá? Tem empresa que me contrata para publicidade, eu faço Sim, publi, Michel faz uma publi e tal, dá um bom dinheiro, eu ganho uma boa grana nisso. Mas não é do que eu vivo, eu não sou um influenciador. Eu vivo de negócios, eu tenho empresas, tá?
Outra coisa, a minha empresa principal, ela é B2B. Então, isso também, é difícil cancelar uma empresa B2B. Os caras falam, fazer um boicote, não vou me comprar o produto. Cara, eu atendo um cara que, varejista, que ele nem é tão conectado, que ele Sim, é extremamente, assim, mais raiz mesmo do negócio. Então, dependendo até a bobagem que eu falar, eu quero dizer, pô, esse cara aí tem muita razão, sabe? O cliente é muito assim, porque eu atendo um segmento mais engessado também, não é um crescimento mais antenado. Eu sempre digo assim, não são tão modernos, né, e tal. sim, Então, às vezes, se eu faço um comentário, uma piada lá, os caras até acham engraçado e não levam para o lado de um cancelamento. Então, os caras não há o cancelamento nessa parte. E o fato de eu não ser o influenciador. E o terceiro é o meu segmento, né? Que é o supermercado ali e tal, que o cara é mais raiz, é mais engessado, como eu falei. Então, assim, são coisas que acabam, de certa forma, me deixando bem mais tranquilo. Eu posso falar, não vou ter problema do cancelar. O cara vai me cancelar, vai fazer o quê? Normalmente, no cancelamento, normalmente, quando o cara faz algum post tá me marcando, me descendo além, o que que acontece? Eu ganho um monte de seguidor, sim. entendeu? Porque o algoritmo da rede, existe uma coisa que as pessoas não entendem, tá? Que o algoritmo da rede, ele não difere o que é uma coisa ruim que estão falando de Uma você e o que é coisa uma boa. coisa boa. Ele simplesmente entende que estão falando de você. Tá, Se estão falando interação, de né? você, se estão te marcando, se estão interagindo, é porque você é relevante. E aí o que o algoritmo faz? Ele joga para mais gente. Por isso que é muito normal, às vezes, quando o cara vai lá brabo comigo, ele faz um post, ou ele fala alguma coisa e tal, e tal. Em vez de o cara me prejudicar, eu vou lá olhar, pô, ganhei aqui mais 100 seguidores aqui, do nada, saiu 100 cara, 200 cara. Teve um cara lá que fazendo um post bravo lá, que eu respondi ele, e, cara, eu fui lá, eu ganhei 5 mil seguidores, tipo assim, do nada. E o cara queria me cancelar e, pô, ganhei um monte. E super de boa. Então, assim, é muito normal, a gente acaba não dando muita bola. Agora, claro, se você é um cara, se você trabalha vendendo produto para o público, você trabalha no digital ali e tal, você tem que se ponderar e tudo mais. Mas eu digo assim, o legal da rede é ter autenticidade, sabe? Pelo menos Sim, para mim não seria nenhum bloqueio eu comprar de um cara mais autêntico, eu até acho legal. Porque a gente vê que os caras são muito artificial na rede. E a gente, é tanta gente hoje que a gente começa a perceber isso. Que aquele sim. cara aí, pô, aquele cara é muito artificial, ele não é ele. E aí você deixa isso muito transparente. Pelo menos o cara contar comigo e sabe, pô, esse é o Michel, ele vai entrar mais não comigo? Cara, você é o mesmo cara que eu sou lá da rede com ele. Vou fazer piada, vou entender, vou fazer isso, fazer aquilo. Se eu tiver que responder, eu vou responder. É super tranquilo. Então nem é tanto uma polêmica. O que, que eu faço às vezes? Eu gero sim umas polêmicas, escrevo uns posts mais loucos ali para o pessoal dar uma engajada, para a gente dar umas risadas, até para a gente discutir nos comentários, que às vezes eu gosto. Mas é super de boa, assim, sabe? Claro que eu me modero, não vou tão a fundo e tal. Tem caras que É, são exato. muito mais polêmicos, assim. Eu Tipo, tem não, cara que é. eu nunca vi É. nenhuma postagem agressiva, ofensora, cometendo um Não, crime. É exatamente não. É opinião, exatamente. né? É opinião. Eu simplesmente expresso a minha opinião como eu penso, né? Então, assim, quando eu digo assim, cara, Michel, fala de política. Cara, eu não falo de política porque eu sou um cara que eu não voto, nunca votei na minha vida. Eu não entendo nada de política. Então, assim, eu não me posiciono de política não para ficar mal com o lado A ou B. Eu não me posiciono porque simplesmente não faz parte da minha vida aquilo. Eu Sim, não voto, eu sempre estive fora, eu sempre estive por ali, nunca dei importância para isso. Eu acho que o que vai resolver é trabalhar. Então acaba que o pessoal diz assim, pô, e tal. Mas são polêmicas que eu não entro, não por eu não querer tomar um lado, é porque realmente eu não tenho um lado nesse negócio. Tem sim, coisa que eu acho bom de algum, tem coisa que eu acho bom de outro que já. Então eu não entro nesses pontos porque realmente não faz. Mas agora, o que faz parte da minha vida, eu puder, cara, eu vou dar minha opinião sincera, cara, tô dando. Como, por exemplo, um cara, acho que ontem, fez um texto falando lá do home office, do dev. Eu falei, pô, cara, tu escreveu um monte de bobagem aí, velho. Um monte de bobagem que você deveria apagar. Nenhum sentido o que você está escrevendo, entendeu? Tipo assim, sim. e tal, dizendo que a Cracolândia estava associada aos programadores que estão trabalhando em home office, não vão mais no restaurante, uns negócios absurdos, assim, sabe? Então, tem uns caras que viajam, e Sim. aí, pô, eu obrigo a ir lá e dizer assim, cara, Tem pô, uns meu, caras que entendeu? escrevem da Cracolândia, né? Então, assim, exato. Então, tem umas coisas assim, que são muito absurdas. Aí a gente vai lá, acaba interagindo com os caras, dizendo, pô, legal e tal. E aí gera, assim, esses debates e tal. Mas é legal, acaba sendo bem, para mim é bem tranquilo, eu não enfrento nenhum Sim, problema. Mas o que eu sempre digo para as pessoas, né? A internet não é terra de ninguém. Então, assim, você não pode cometer crime, você pode dar a sua sim, opinião, mas, pô, modera também quando você puder e também pensa sempre o seguinte, eu sempre digo assim, né? Pessoal que é público. Cara, se você escrever isso, o que que você vai ganhar e o que que você vai perder? sim. É sempre essa pergunta que você tem que se fazer, né, cara? O que que vai acontecer?
Então, analisa se vale a pena ou não. Se você é um cara do digital, modera. Seja sincero, porque eu acho que é legal, acho que falta isso. Eu sempre digo, o cara que vai ganhar mais seguidor, o cara vai vender mais, o cara que é mais autêntico. Que a gente Sim. percebe a superficialidade das pessoas. Então, cara, seja autêntico, mas também, né? Seja moderado, porque você está numa rede social, tá todo mundo ali. Ainda mais o LinkedIn, que é uma rede empresarial, né? Sim. A gente, quem está ali é o dono das empresas, é o atual chefe, é todo mundo, então tem que ter um E certo principalmente os contemplação. RHs. E principalmente os RHs, né? Então o cara vai lá, É, faz um textão falando mal do RH. Aí eu fico pensando, pô, cara, imagina que eu vou contratar um cara desse para minha empresa e a pouco ele não dá muito certo, ele tem que ir embora, ele vai falar o quê da minha empresa? Ah, não tem, as empresas vão pensar isso. Aí os caras levam, às sim, vezes, para o lado politicamente correto. Não, a empresa não poderia pensar nisso. Cara, a empresa não deveria, claro, porque foi uma situação que aconteceu com ele que não foi legal. Mas ele se privar seria melhor para ele, porque abriria mais oportunidade. Então, assim, tem coisas que tem que entender que a internet né? São sim. as pessoas que estão ali, né, dentro da rede. Cara, a gente está chegando ao fim aqui. Eu sempre comento com o pessoal, né? Todo mundo tem a sua história. E uma das grandes dificuldades para mim de jogar isso para o público sempre foi um dos grandes receios era de expressar uma opinião e essa opinião ser confrontada de uma maneira agressiva, né? E aí, quando eu pensei nas histórias, eu falei, pô, ninguém vai criticar a história do outro, né? Cada um tem a sua. E durante essa história, essa jornada, toda essa trajetória, a gente às vezes sempre deixa legados por onde a gente passa. Você entende que por onde você passou ou aquilo que você está construindo está deixando algum legado para alguém ou para Ah, alguma empresa? cara, sem dúvida, a imagem que eu tento passar sempre para as pessoas nesse modelo que eu levo é assim: cara, você pode ter sucesso profissional, sucesso na sua carreira, ganhar dinheiro, ter negócios e, ao mesmo tempo, você ter qualidade de vida, você ter liberdade. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre digo assim: eu acho que isso que a gente faz hoje de viver viajando é para provar que, pô, eu posso construir uma empresa grande, eu posso construir um negócio estruturado. De maneira saudável, de maneira tranquila, sendo bom com as pessoas, tendo um time que realmente comprometido, podendo ter liberdade, podendo ter o meu tempo de qualidade, é uma coisa que eu sempre digo. Então, eu acho que hoje é essa imagem que eu tento muito passar, né? A gente até teve um rapaz agora que, que entrou na empresa, e aí ele entrou, acho que foi segunda-feira, aí ele mandou uma mensagem, falou assim, Michel, eu quero te passar aqui os horários, tá, tal, eu começo tal horário, eu falei, cara, nada disso importa. Você tem lá o seu trabalhinho lá e as suas entregas. Se você me entregar na segunda-feira na reunião aquilo, velho, eu não me. O resto, velho, é o resto. Trabalha legal Sim, aí, tira o teu dia de folga, tira que precisasse fazer alguma coisa, né, e tal. Então as pessoas. Então, cara, eu acredito muito nesse modelo de trabalho, nesse modelo. Óbvio que não é para todo tipo de negócio, não é sim, para todo tipo de empresa, mas eu digo assim, cara, se você pode, faz que funciona, né? Se o seu negócio encaixa isso, faz que funciona melhor, pelo menos no meu funciona, né? Então, eu também quero deixar essa imagem de esse legado de que, pô, eu trabalhei a vida toda, muito trabalhei, mas, cara, eu aproveitei toda a jornada desse processo. Não foi só trabalho, eu não vivi uma parte da minha vida para trabalhar para depois curtir, né? Então, sim. né, eu não quero ser o idoso do Machu Picchu, como eu e minha esposa fizemos, né? Você vai no Machu Picchu, tem aquele monte de idosinho americano, sabe? Caindo nas pedras, se machucando com 70, 80 anos. Não, cara, eu quero poder estar lá Porque no Machu é Picchu com quando ele meus teve a 30, velho. oportunidade de ir, né? De ir, né, cara, que ele parou de trabalhar, que ele se aposentou. Não, cara, eu quero ser o cara que ao longo dessa. Que eu quero poder ir no Machu Picchu hoje, amanhã, e voltar para casa e seguir trabalhando aqui normal. Eu fui lá e conheci, como eu fiz. Eu fui lá, passei 3, 4 dias lá, voltei e trabalhei normalmente. Então, assim, é Sim, isso que eu quero. Então, eu boto muito isso, pessoal. Pô, aproveita a jornada, né? Tira o teu tempo de qualidade, vai encaixando o trabalho com isso, com aquilo, né? Dinheiro é muito importante, porque é o dinheiro que vai tirar isso. Então, trabalha assim, muito focado no dinheiro. Vai chegar um momento que isso não vai mais importar tanto e você vai mudar o seu rumo, mas o primeiro passo é grana, velho, não adianta. Isso é uma coisa que eu sempre digo pro pessoal. Cara, a primeira coisa que você tem que conquistar é a estabilidade financeira. Depois disso, aí tu vai pensar no teu propósito, vai pensar em algumas coisas assim. Aí você começa a virar um pouquinho a página. Mas no começo é assim. Então, é isso que eu tento passar muito para as pessoas hoje. legal. Você entrou, deu outro gancho, né? Que é
a penúltima pergunta aí, na verdade é a última pergunta. Ah, a ideia, o objetivo do canal, ele vem de um momento de muita instabilidade das pessoas, né? Você tem muito profissional novo no mercado, com muita informação, um volume de informação gigantesca, mas às vezes com uma impaciência de esperar, de saber a sua oportunidade, muito mais pela falta de bagagem, pela falta dessa jornada, né? Você não, ninguém atinge o ápice e muitas das vezes durante esse trajeto você tem os fracassos, você tem sucessos, os altos e baixos, vai e volta, né? Igual tu disse, tu citou lá no início que saiu de uma posição mais alta e voltou para o repositor para depois entender que ali existia uma oportunidade, né? Às vezes a gente precisa enxergar ao longo prazo, não somente o momento. Então, o objetivo principal é sempre passar um conselho para essa galera mais nova, impaciente, que nesse volume gigantesco de informação, mas sem essa estrutura, essa bagagem de como as coisas são construídas, né? Qual o conselho do Michel para essa galera, né? Porque tem muita gente que vai assistir e, obviamente, você tem um alcance gigantesco ali, vai atingir bastante gente que vai ouvir a tua história e vai acabar acessando outras histórias que estão lá. Mas em todas elas existe um fator em comum, que é esse passo a passo, né, da construção, que às vezes o cara que, assim como você deve receber muita crítica, né, igual a gente comentou, da pessoa que não entende aquilo que você está vivendo, muita gente que está trabalhando contigo ou trabalhou contigo, o cara que está numa empresa agora, ele não entende o cara que está numa posição acima, que está num momento bom da vida, não entende o tempo que ele levou para construir aquilo, né? Então é muito importante esse conselho para que eu ainda comentei com uns amigos meus, mas, cara, se o cara for um bom gestor e ele olhar esses vídeos e pegar a estrutura, porque cada um tem sua história, mas existe uma linha tênue entre todos. Se ele mostrar isso para o time, vai motivar de uma maneira que as pessoas vão entender como atingir alguns objetivos na vida, né? Então, sempre eu pego esse conselho final aí com base na sua jornada. O conselho que eu dou é, como eu falei antes para vocês, né? Aproveitar a jornada, mas para aproveitar a jornada, você precisa cumprir a jornada. Então, assim, para chegar lá em cima, você precisa percorrer um caminho, né? Você vai precisar passar por altos e baixos, dar um passo atrás, muita estratégia, muito estudo. E não estou nem só dizendo de estudo de faculdade, né? Não de estudo de realmente de você entender o que você está construindo, de buscar know-how. Quando eu comecei minha empresa, eu tive que aprender tráfego, eu tive que aprender um pouco de programação. Hoje a gente já tem grana para contratar um cara de tráfego. Então, assim, é uma jornada. No começo você vai aprender, depois você vai terceirizar, depois você vai construindo. Então, assim, tem que percorrer. Não tem um atalho, não tem um salto. Eu percebo muito essa questão da juventude, porque nós temos muito programador aqui. E o Sim. programador, ele vem muito nessa gana e tal. E aí você tem, cara, tem uma jornada que você tem que construir, você vai ter que fazer seu nome, você vai ter que fazer isso. Então, eu sempre digo, cara, cumpra a jornada, vai passo a passo. E também entenda que não existe um ápice no negócio. Vai chegar um momento que você vai estar lá em cima e não dá para ficar estável, não existe a estabilidade. Né? Então, assim, uma coisa que eu cuido muito, eu estou sempre diversificando negócios. Eu tive nos Estados Unidos, eu olhei, pô, eu vi que os pet shops estavam muito em alta, que tinha muita coisa legal. Voltei ao Brasil, falei, cara, eu vou abrir um pet, vou ver o que dá, vou tentar, vou aprender, vou estudar, vou trazer gente que entende para dentro do negócio, abrir um pet shop. Então, assim, tem que estar sempre pensando, pô, preciso diversificar. Quando eu chegar lá e eu achar que eu tô bem, tô legal, tô confortável, pense em alguma coisa para diversificar a tua receita, tentar uma coisa nova, né, e tudo mais. Então, assim, vai trabalhando, vai construindo, mas existe uma jornada, não adianta tentar dar saltos, pessoal, que não dá. Eu tive que trabalhar muito domingo, muito sábado em supermercado, mais de 10 anos nesse negócio, trabalhando sábado e domingo, para eu hoje poder, num sábado e num domingo, estar aqui do lado da Torre Eiffel, aqui andando embaixo dela, tirando foto, tomando vinho aqui, de boa, sem me preocupar. Tive que trabalhar muito sábado e domingo para isso, né? E ainda vou ter que trabalhar muito, muito, muito para mim chegar lá onde eu quero chegar e com o que eu quero construir, né? Então, existe. Aproveita a jornada, mas cumpra sempre a jornada. Legal. Tu citou alguns mentores, né, no início. Eu
todo mundo tem mentores e às vezes os mentores nem sabem que são nossos mentores, né? Porque ao longo dessa trajetória, sempre você tem um cara que vai te ajudar de uma forma técnica, um cara que vai te ajudar de uma forma mais humana, outro na gestão, outro até mesmo em direcionamento de vida, e às vezes esse cara não sabe. Você quer fazer seus agradecimentos, citar aí algumas pessoas que fizeram parte da construção do Michel Jasper? Cara, hoje eu sou um cara assim, sempre fui muito transparente, sempre fui muito grato às pessoas. Então, assim, eu tinha um gerente chamado Devanir, né, que era um cara que me ajudou muito na minha jornada, mas eu tive o prazer e a oportunidade de falar muito pessoalmente para ele, e, cara, agradecer. Até há pouco tempo eu falei com ele, acho que tem 2 semanas. Então, assim, eu continuo conversando e, pô, e agradeço constantemente por ele ter me guiado, por ele ter me dado. Então, é um cara que eu agradeço. Agradeço muito a minha esposa, porque minha esposa me apoia muito nessas loucuras, né? Ou a Suzy, eu digo, amor, vamos tentar fazer esse negócio. Ela diz, vamos tentar, vamos abrir, vamos ver o que dá, vamos fazer isso, né? Então, ela me apoia, me incentiva muito, né? A minha família, apesar da minha mãe não entender muito bem o que eu faço, né? A pessoa, pô, e tal, com o que que você trabalha? Ela não consegue entender por causa do computador, mas também é uma pessoa que, pô, me apoia muito, tá sempre ali comigo. A minha irmã, que também é minha advogada, tá sempre me apoiando também, né? E, claro, todo o pessoal aí que tá comigo, todo o meu time que, pô, eu sei que, às vezes, quando eu trago aqui umas loucuras, umas ideias para a empresa, eles compram essas ideias e trabalham um monte, se dedicam, e eu vejo lá eles 4, 5 da manhã, às vezes trabalhando, sendo que eles nem têm um horário para cumprir, mas eles estão lá se dedicando, fazendo, né? Mandando os e-mails, e já vê o movimento nos sistemas e tal. Então, eu também tenho um time muito bom, né? Cara, o Willas, que é nosso programador mestre aí, que trabalha comigo, que a hora que eu chamo ele tá ali e tal. Então, cara, eu sou muito grato ao meu time, a todos que trabalham comigo, a minha esposa, e a quem me ajudou, claro. Todo mundo que de alguma forma ali contribuiu, até alguns negativamente que eu pude aprender, pô, assim eu não posso ser, assim eu não Sim, posso fazer, né? Isso também faz parte. A gente às vezes assim sim, diz assim, pô, esse cara aí, eu não posso ser assim, porque isso aqui, então faz parte também da jornada. Esses caras também nos ensinam muito, hein? Às vezes a gente olhar sei. algumas coisas que as pessoas fazem, pô, isso aí não dá para fazer, eu tenho que ter esse cuidado aqui. Então, agradecer a todo mundo. Cara, que bacana. Foi muito bom bater papo contigo. Eu não tinha dúvida de que a história seria bacana, assim como eu não tive dúvida quando eu te convidei para ir na loja, né? Eu falei, pô, o Michel é um cara crítico pra caramba. Onde ele vai, ele fala a verdade. Imagina se ele vem aqui e não gosta do meu negócio, né? É, e, pô, tava E, incrivelmente bom, cara, pô, espetacular. e até tem que mandar um outro doce lá para tua cunhada. Ela já me mandou um endereço, ela quebrou o doce. Ela Nossa, me cara, não mandou acredito. aqui. A gente conversou. Cara, eu agradeço demais. Primeiro, você ter aceitado o convite de ter vindo na loja ali, né? Quando eu te convidei, já era para ter acontecido um tempo atrás, quando vocês vieram em Florianópolis, ali no primeiro ano de viagens. Óbvio que são caminhos totalmente diferentes, mas eu tenho alguns pontos em comum que eu me identifiquei com aquilo que eu fui acompanhando e achei interessante, até porque seria relacionado, né? Quando a gente fala do varejo, da logística, é uma dor gigantesca entre os dois, principalmente para o lado da logística, e queria extrair um pouquinho isso de ti, eu acho que eu consegui. Então, agradeço aí por ter aceito o convite de bater esse papo, né? Igual tu disse, já é mais de meia-noite. Eu sei que você é um cara noturno, mas tem seus Não, compromissos aí super também, né? tranquilo. Então, de coração, muito obrigado por ter aceito bater o papo e te desejo aí muito sucesso aí ao longo das tuas viagens, dos teus negócios. Não, eu que agradeço o convite aí. Sem dúvida, quando eu passar lá, vai ser parada obrigatória, né? Lá no seu, na sua loja, maravilhoso, adorei tudo. Então, sempre vai ser uma parada obrigatória aí quando a gente for. A Suzy quer muito conhecer. Então, acho que eu vou Isso ter que aí. tirar um mês para ficar em Santa Catarina lá só para levar ela. Show de bola. Obrigado, Michel. Até mais. Eu agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.